Iruma é um fedorento, suado, um perdedorzinho burro que não sabe nada sobre as realidades deste mundo. Seus pais decidem colocá-lo para adoção porque ele é um tremendo fracassado, mas sua vida muda quando um demônio decide adotá-lo e o leva para o reino demoníaco. Longe do reino humano, os demônios governam o mundo ao lado de uma variedade de monstros e homem-esfera. Desde que o último rei demônio desapareceu, o trono está vago, e todos se perguntam quem será seu próximo governante. Por outro lado, Iruma é um garoto de 14 anos que faz todo tipo de bico porque seus pais imprestáveis se recusam a trabalhar. Além disso, ele também é um bonzinho que nunca diz não, e acaba trabalhando muito sem ganhar quase nada. Um dia, enquanto trabalhava num navio de atum, ele mal consegue sobreviver aos peixes caindo de todos os contêineres de armazenamento, mas então o tempo para de repente, e ele se vê todo amarrado e vendido a um demônio usando óculos pequenos. O demônio se teletransporta com ele e lança um feitiço que o permite entender Demenes, explicando que foi vendido a ele pelos pais e que este é o submundo governado por demônios. Ele então o leva para sua mansão enquanto Iruma se pergunta se jantaria naquela noite, mas então se vê sentado numa cadeira, com o demônio se curvando diante dele e perguntando se ele gostaria de se tornar seu neto. O demônio se apresenta como Sullivan e explica que foi solteiro a vida toda e ficou com inveja dos amigos que se gabam dos netos, então ele também queria ter um neto. Ele pede por favor e implora por seu consentimento e, sendo o bonzinho que é, Iruma acaba assinando um contrato e se torna neto de um demônio da noite para o dia. Após o contrato, Sullivan usa sua magia para decorar o quarto dele com móveis chiques e o veste com um pijama. Ele lhe dá todos os livros e coisas que ele pode precisar para os estudos escolares e revela que sabe que ele não conseguiu estudar por causa dos pais egoístas, então ele entrará na escola de demônios a partir de amanhã. Ele lhe diz que ficará bem, contanto que ninguém descubra que ele é humano, ou então eles o comeriam no jantar. Iruma começa a entrar em pânico, mas Sullivan o banha com um pouco de seu suco e diz que com este perfume ninguém conseguirá distingui-lo. Depois disso, ele coloca Iruma para dormir e sai para encontrar seu servo, Ópera, que pergunta por que ele decidiu adotar um humano em vez de um demônio, mas Sullivan diz para ele apenas observar em silêncio. No dia seguinte, eles deixam Iruma na escola, e Sullivan também tira uma foto dele. Na escola, Iruma vê todo tipo de demônios, incluindo essa gata, e então caminha até o auditório para a cerimônia de entrada, onde seus colegas de escola cantam seu hino demoníaco sobre comer humanos e fazê-los molhar as calças. Depois disso, o apresentador diz a todos que o presidente vai falar com eles, e todos começam a gritar como garotas irritantes num show de música, e o presidente acaba sendo ninguém menos que o próprio Sullivan. Ele tira uma cópia da foto que tirou com Iruma de manhã e conta a todos que agora tem um neto, e como está animado por ele se juntar a eles na escola. Depois disso, o apresentador chama o aluno com a maior pontuação da turma para fazer o discurso, mas Sullivan muda para Iruma fazer isso em vez dele. Isso deixa muito nervoso, mas Sullivan resolve isso mais uma vez, dando-lhe um discurso pré-escrito e dizendo para ele falar em voz alta. Iruma tenta ler o rabisco no papel, e acaba sendo um feitiço super proibido que explode o conjurador como terrorista se ele errar uma única letra. O feitiço também tem o efeito de impedir que o conjurador tropece e caia por 24 horas. Vê-lo executar o feitiço com perfeição deixa todos realmente chocados e impressionados, e até os professores o aplaudem por essa performance. Depois disso, ele sai do palco e é abordado pelo aluno com a maior pontuação, Alice. Ele o desafia para um duelo por roubar seu destaque e revela que é filho de uma das 13 coroas, que estão no topo da classe dominante no mundo demoníaco. Ele é um especialista em magia de fogo e lança uma barragem de bolas de fogo em Iruma na luta deles. Mas para a surpresa de todos, Iruma consegue desviar de cada uma delas, e descobrimos que ao longo dos anos sendo abusado e explorado pelas pessoas ao seu redor, Iruma desenvolveu a Defesa Suprema, conhecida pelos fãs de Dragon Ball como Ultra Instinto. Todos assistindo pensam que ele está apenas brincando com Alice, e isso o deixa muito bravo, então ele usa seu feitiço supremo e forma uma lâmina de fogo e avança para cortar Iruma com ela. Iruma desvia do ataque e Alice acaba correndo em direção a uma garota inocente na multidão. Iruma tenta pará-lo fazendo-o cair, mas graças ao feitiço que ele lançou antes, ele acaba agarrando Alice e o nocauteando com um suplex alemão limpo. Este evento vira notícia no jornal da escola, e Iruma, sem querer, se torna muito popular em seu primeiro dia. Ele vai ao escritório de Sullivan apenas para vê-lo fanboyzando seu neto recém-adotado, mas então Alice entra e se curva diante de Iruma, e diz que de acordo com a lei demoníaca, ele agora é seu servo e fará o possível para eliminar todos ao seu redor para torná-lo o melhor da escola. No dia seguinte, Sullivan e Ópera dão muitos presentes a Iruma, e perguntam como ele gostou do primeiro dia na escola. Iruma decide dizer que não quer ir pra lá porque teme ser comido por todos os demônios ao seu redor. Mas sendo o bonzinho que é, ele acaba dizendo que quer ir em vez de dizer não à cara de expectativa de Sullivan.
Na escola, ele encontra Alice na entrada, que diz que o esperou lá por 6 horas e 6 minutos e carrega sua mochila para ele. Ele então explica que todos os 163 novos alunos serão divididos em grupos diferentes até o início das aulas, e que ambos estão no mesmo grupo. Para a primeira atividade, eles farão um ritual de invocação de familiar, e então irão para o salão dos familiares. Ele explica ainda que é um ritual na escola, e o rank de cada aluno será determinado pelo tipo de familiar que invocam e domam. Isso também decidirá em qual turma eles começarão, e o professor deles, desta vez, é o famoso instrutor Kelligo, que é o irmão de anime do Snape, de Harry Potter. Ele então explica o método de invocação de familiares e diz que quem falhar será imediatamente expulso. Com isso, todos começam a invocar seus familiares, e Alice consegue invocar uma cobra górgona. Kelligo parece ter rancor de Iruma porque acha que ele entrou por causa do avô irritante, e age como um grande figurão. Apesar disso, ele é um instrutor honesto e chama Iruma para realizar o ritual, lembrando-o que se falhar seria expulso. Iruma pensa por um segundo, e pensa que pode ser uma boa maneira de sair dessa situação, já que é humano e não conseguirá realizar o ritual. Ele então felizmente queima seu selo de invocação na chama mágica e, para a surpresa de todos, acaba invocando ninguém menos que Kelligo como seu familiar. O feitiço transforma Kelligo em sua forma de pássaro demoníaco e o torna familiar de Iruma. Ambos vão imediatamente a Sullivan para encontrar uma maneira de anular o contrato, mas ele explica que o contrato não é alterável e que ambos estão presos um ao outro por um ano. Com isso, Kelligo entra em depressão e Iruma passa no exame, e ninguém sabe como classificá-lo. Depois disso, Iruma caminha para sua próxima aula com Alice, e atrai muita atenção por assustar todos à frente deles. Assim que chegam à sala de aula, uma garota de cabelo verde rola em algumas caixas de papelão e finge ser uma bola de boliche. Ela se apresenta como Carla, e seus pés como não seguros para o trabalho. Ela parece muito animada e hiperativa como uma criança com excesso de açúcar, fazendo Iruma se perguntar por que ele se meteu nisso desta vez. Alice explica que ela é famosa por ser uma esquisita, e é um saco se ela se apegar a você, então ninguém se aproxima dela. Ambos decidem sair de fininho dali, mas então o professor corre em direção a eles e usa sua magia para amarrar todos e diz a Alice e Iruma para cuidarem de Carla, pois ela estava causando problemas para os professores. Com isso, todos são colocados no gramado fora do prédio e Carla começa a mostrar a Iruma e Alice todo tipo de coisas de sua coleção. Em certo ponto, ela acaba fazendo um pedido a Iruma para brincar com ela. Sendo o Betamali que é, ele acaba seguindo todos os seus comandos e até se transforma em um cachorro para ela. Alice tenta parar Carla, mas ela o convence a brincar também, usando Iruma, e eles passam horas brincando juntos. Depois disso, ela tira alguns lanches do seu bolso mágico e os compartilha, explicando que este é o item mágico especial de sua família, que a permite criar qualquer coisa e tirá-la de lá, desde que ela já a tenha visto antes. Justo então, um grupo de alunos a chama e pede algumas bebidas e vai embora. Iruma pergunta sobre eles e Carla explica que são seus colegas de brincadeira e brincam com ela em troca de lanches. Iruma percebe isso e sente pena dela, pois ela está sendo usada por eles, assim como ele era no mundo humano. Nos dias seguintes, Iruma promete brincar com Carla, e toda vez ela lhe dá lanches e coisas depois de terminar de brincar. Vendo isso, Iruma pega nas mãos dela e diz que não quer essas coisas dela, o que a faz chorar, pois ela pensa que ele a deixará. Ela diz que sabe que é estranha e burra, e que ninguém quer ficar perto dela, mas Iruma a interrompe e diz que quer ficar com ela de verdade e não alguém que a usa por seus lanches grátis. Isso faz Carla corar, e ela fica muito feliz e corta seus laços com os alunos ruins de antes. No dia seguinte, Alice e Carla vêm buscar Iruma em sua casa, para que possam ir para a escola juntos. Sullivan vê isso e fica muito feliz em ver seu neto fazendo novos amigos, e isso surpreende Iruma, pois ele nunca teve amigos em sua vida antiga. Mais tarde naquele dia, na cafeteria da escola, Iruma pergunta a Alice sobre os símbolos estranhos no cardápio, e ele explica que eram símbolos de rank. E na escola deles, Babels, as pessoas só podem pedir comida do cardápio do seu rank, e como eles estão sem rank agora, só podem pedir desta pequena seleção na parte inferior. Além disso, a comida na escola é grátis, e você pode comprar coisas na loja de mercadoria se quiser. Ouvir sobre comida grátis faz o camponês que há em Iruma despertar, e ele acaba pedindo 50 porções de tudo e limpa todos os pratos. Isso deixa todos surpresos e o admiram, pois um apetite massivo é um símbolo de força entre os demônios, e toda a cozinha faz o chefe cair de exaustão também. Justo então, eles ouvem o dono da loja de mercadorias agarrar Carla enquanto ela causa problemas para ele, e ele explica que ela está banida da loja devido aos seus poderes. Justo então, Kelligo entra e diz que está desapontado em ver pessoas causando problemas no dia em que ele decide voltar para a escola e descobre que Iruma está por trás de tudo isso. Ele também nota Carla e decide simplesmente se virar e sair, mas Carla o agarra e diz que quer vê-lo se transformar em um pequeno pássaro.
Iruma instantaneamente pega um círculo de invocação da loja e invoca Caligo, e isso o faz se transformar como seu familiar. O dono da loja o repreende por roubo e todos fogem, mas Caligo é pego e acaba pagando por tudo sozinho. Lá fora, Carla compartilha alguns sorvetes com Alicia e Iruma diz que está muito feliz em ter amigos como eles. Isso deixa ambos muito confusos, pois eles não sabem o que são amigos, e Iruma explica que são pessoas com quem você brinca, come e que são muito importantes para você. Isso deixa ambos muito animados, e eles começam a lutar um com o outro pelo título de ser o amigo número 1 de Iruma. Por outro lado, vemos Sullivan e o conselho escolar decidirem sobre as turmas dos novos alunos, e descobrimos que Carla, Iruma e Alice são todos designados para fazer parte da seção de crianças problemáticas chamada Classe dos Desajustados. No dia seguinte, Sullivan diz a Iruma que decidiu colocá-lo na classe dos desajustados, para que ele não se destaque como ele pediu. Iruma o agradece e sai para ir à escola com seus amigos. Alice pergunta por que ele sempre vai a pé para a escola em vez de voar, e Iruma se pergunta se este é o fim de sua nova vida, mas então Alice diz que deve ser porque ele quer fortalecer os músculos das pernas e decide aceitar isso. Depois de chegarem à escola, todos vão para a torre do primeiro ano para ir à sua sala de aula e acabam em um buraco fedorento, onde a sala de aula dos desajustados está localizada. Iruma entra e é imediatamente atacado por um monte de armas, mas graças ao seu ultra instinto, ele consegue desviar de todas elas. Seus colegas o cumprimentam e explicam que estavam apostando em quantos o atingiriam, e que ele é o primeiro que desviou de todos, embora tivessem outro que pegou todas as armas em vez disso. Justo então, um demônio de cabelo loiro se aproxima deles e se apresenta como Sabro, e diz que nunca fará algo tão covarde quanto desviar. Ele diz que será o próximo rei pirata, mas então percebe que este é o anime errado, e se corrige dizendo que quis dizer o próximo rei demônio. Ele diz que alcançará o rank Yod primeiro, e então se tornará o Rei Demônio, e explica que existem 10 ranks entre os demônios e Yod é o topo de todos eles. Justo então, Caligo entra e revela que é o professor deles graças a eles, fazendo-o se atrasar para a reunião de professores, onde foi eleito como professor da turma burra deles. Ele então faz a chamada e diz que a primeira tarefa deles será uma corrida pelo vale coberto de névoa. Existem duas rotas para a Bandeira de Ouro, uma mais longa, mais segura, enquanto a outra mais curta, mais perigosa. Devido ao guardião do caminho perigoso estar de mau humor ultimamente, eles usarão apenas o caminho mais longo, mas Sabro diz que pegará a rota mais curta, pois é isso que o Rei Demônio faria. Caligo olha para o idiota dele e diz que não se importa e manda eles fazerem o que quiserem. Com isso, ele começa a corrida e todos voam, exceto Iruma. Ele se pergunta o que fazer, mas Caligo o chuta do penhasco e diz para ele ir logo. Depois disso, ele tira um espelho de observação e o usa para olhar todos os alunos, e os observa fazendo coisas idiotas enquanto voam pelo vale. Sabro acaba encontrando o guardião louco do vale e leva uma surra dele. Alice atravessa o vale usando sua invocação de elite e magia de fogo, enquanto Carla o usa como um animal de estimação e cavalga em suas costas. Por outro lado, Iruma é pego por um monte de monstros pássaro enquanto voam para seu ninho para almoçá-lo, mas então, ele cai no ninho do guardião do vale. Lá, ele vê seu filhote que tem um pé machucado e se oferece para ajudá-lo, remendando-o com um pedaço de pano. Iruma tenta ganhar sua confiança cortando a mão e mostrando como ele quer remendar a perna, envolvendo um pano nela, e o filhote de pássaro concorda. Mas quando Iruma tenta envolvê-lo, uma gota de seu sangue cai na ferida e cura o pássaro imediatamente. Isso deixa o pássaro muito feliz, e ele se oferece para levar Iruma ao objetivo final em suas costas. O pássaro eventualmente o leva à sua mãe, que por acaso é a guardiã do vale. Eles encontram a guardiã em uma batalha contra Sabro, e Iruma percebe a guardiã planejando dar o golpe final em seu colega de classe. Ele pula entre eles e diz à guardiã para parar, e o filhote de pássaro explica tudo para sua mãe, e ambos acabam se curvando a Iruma em gratidão. Eles então levam ambos à linha de chegada e de volta à área de partida. Por outro lado, vemos Alice chegar em primeiro com Carla em segundo, e todos esperando por Iruma e Sabro no final. Ambos eventualmente chegam montados nas costas da guardiã, o que surpreende a todos e os coloca em último lugar. Depois disso, Caligo traz a coruja de ranking e diz aos alunos para se classificarem. A coruja é conhecida por ser muito observadora, e concede ranks com base em sua avaliação imparcial. Alice acaba com o rank mais alto da classe, com o distintivo Daleth, que é o quarto rank. Carla e Jess recebem o terceiro rank chamado Gimel. Sabro recebe o distintivo Bet do segundo rank junto com um monte de outros demônios, e Iruma tira um anel dourado que se prende à sua mão permanentemente. O anel invoca uma criatura escura, que solta um grito alto que alerta até Sullivan. Ele então começa a sugar o poder mágico de qualquer um que tente se aproximar, e Caligo decide cortar a mão de Iruma pela segurança dos outros alunos. Mas justo então, Sullivan chega e enche o anel com sua própria magia e explica que ele é chamado de Anel da Gula, e é completamente seguro enquanto estiver cheio de energia mágica. O anel é usado para armazenar mana para lançar feitiços maiores, e ele não sabe por que Iruma recebeu o anel em vez de seu distintivo de rank e ri disso.
Com isso, Iruma é colocado na parte inferior da escada de ranking no primeiro rank, Aleph, mas vira notícia por sua maneira incomum de completar a corrida nas costas da Guardiã do Vale e por receber o anel em vez de um distintivo de rank da coruja. No dia seguinte, depois de serem classificados, eles assistem às aulas com outros professores e Caligo aconselha todos a serem respeitosos e a não causar problemas para os outros ao seu redor. Com isso, Iruma experimenta todo tipo de lições e eventualmente chega à aula de botânica demoníaca, onde a professora lhes mostra como fazer uma flor florescer usando sua magia. Ela lhes diz para imaginar que tipo de flor eles querem cultivar e todos criam todo tipo de flores de aparência estranha, incluindo este cabeça de vento chamado Kamui, que é totalmente um verdadeiro homem de cultura. Iruma pensa consigo mesmo que ele também gostaria de cultivar uma linda flor se tivesse magia, e coloca a mão com o anel sobre a planta, e para sua surpresa, ele faz a muda florescer em uma gigantesca árvore de cerejeira em flor. Sullivan o chama e explica que graças à energia mágica que ele armazenou em seu anel, ele agora é capaz de usar magia, e Iruma deseja ter sabido disso antes. Depois disso, ele vai ajudar os faxineiros a limpar a bagunça causada por sua árvore massiva, quebrando o telhado do prédio. Por outro lado, vemos o Conselho Estudantil falando sobre Iruma, e também conhecemos sua líder, a presidente do Conselho Estudantil, e filha de uma das 13 coroas, Ameri. Da conversa deles, descobrimos que os demônios não acreditam na existência de humanos e os consideram uma superstição, mas Ameri tem a teoria de que Iruma é humano e diz a si mesma que os humanos são reais e sua existência é conhecida apenas por muito poucos demônios. Ela então entra em seu quarto e revela uma sala secreta atrás da parede onde ela tem uma coleção de textos sagrados do reino humano, passados em sua família por gerações, chamados mangás. Ela então começa a ler essa série de mangá chamada Memórias do Primeiro Amor, e parece estar interessada no aspecto romântico, embora não consiga ler o que o texto diz. Mais tarde naquele dia, ela encontra Iruma, e compara o encontro deles ao que ela viu no mangá, e pensa que ele está tentando fazê-la se apaixonar por ele, e pensa que ele deve ser um humano, como ela teorizou. Ela começa a se assustar e pensa que, como presidente do conselho estudantil, ela deve entregá-lo às autoridades legais e enviá-lo de volta ao mundo humano. Mas então, o volume do mangá cai do seu peito e Iruma o pega. Ele nota o mangá e diz que foi um dos editores durante sua produção e quanto ele gosta muito dele, o que faz a Meri ficar ainda mais interessada. Após confirmar que pode ler a língua humana, arrasta-o para seu quarto e faz com que leia o mangá para ela enquanto bebe chá e come petiscos. Assim eles se tornam bons amigos e ela até coloca seu número no telefone dele e diz para ele se encontrar com ela sozinha após as aulas para suas sessões de mangá. Depois disso, Iruma sai e percebe todas as mensagens e ligações perdidas de Alice, onde ela conta a ele que o conselho estudantil estava procurando por ele e o presidente quer falar com ele. Ele se pergunta quem é o presidente do conselho estudantil e retorna para casa. No dia seguinte, Opera pergunta a Iruma se ele quer retornar ao mundo humano, e se ele quiser, precisa se formar com uma boa nota e então será possível. Ao ouvir isso, Aruma começa a pensar na ideia e se pergunta se realmente quer voltar à sua vida antiga ou não. Mais tarde no mesmo dia, ele deixa Alice e Carla para se encontrar com a Mary após as aulas, o que os preocupa muito. Eles começam a segui-lo e se perguntam o que ele está fazendo com o presidente do conselho estudantil. Por outro lado, Iruma e a Mary discutem sobre sonhos e aspirações, e a Mary revela que seu objetivo é tornar o reino dos demônios um lugar bom para todos viverem e que ela quer que outros se orgulhem de serem demônios também. Além disso, ela também quer trabalhar em uma loja de flores e doces. Então ela pergunta a Aruma sobre seus objetivos e sonhos, o colocando em profunda reflexão. Enquanto isso, Carla decide invadir e tirar Iruma dali, pois acha que a Mary está tentando roubar Iruma dela. Alice luta contra ela e a mantém afastada enquanto a Mary consegue convencer Iruma a trabalhar em melhorar como aluno ao subir de nível. Naquele momento, Carla consegue entrar e arrasta-o embora. Iruma pensa na sugestão de Mary e se pergunta se é a coisa certa a fazer, já que ele é humano e não quer se destacar. Ele decide continuar como está por enquanto, o que irrita Carla muito, pois ele passa cada vez mais tempo com a Mary e não brinca com ela. Ela reclama disso para Saburo, e sendo o cara musculoso que é, ele cita uma linha do guia de como se tornar um rei de demônios enquanto levanta alguns pesos e diz que um demônio deve recuperar o que é seu se alguém tentar roubá-lo. Ele sugere que ela use sua encantadora feminilidade e faça Aruma fazer o que ela quiser, e Carla parece gostar dessa ideia. Com isso, ela decide tomar a aula de sedução feminina da senhora, Rami, e Alice se compadece dela, pois pensa que ela não pode ler corretamente, e decide circundar a opção sem saber. Carla vai pra aula, e lá a senhora Rami usa sua magia para ver sua atração sensual e descobre que Carla é tão inocente quanto um bebê, com apenas 2% de encantamento feminino. Ela lhe dá muitas revistas e livros especiais escritos pelo sensei Jiraiya de Naruto e diz para estudar. Carla lê tudo o que pode e tenta usar as técnicas em Iruma, mas acaba apenas se tornando uma piada. Finalmente a professora diz que esse curso não é para ela, e se ela realmente quiser fazer alguém cair nela, pode optar por usar essa especial poção que ela preparou.
Carvel olha pra ela e diz que não precisa dela, e sai tristemente. Ela se compadece de si mesma e reclama enquanto rola perto do ribeiro. Mas então Aruma se aproxima, e diz que uma garota deveria estar fora dessa hora, o que a deixa realmente feliz. Sabendo que Iruma olha pra ela como uma garota, isso aumenta um pouco sua moral. E ela diz a ele que fará com que ele caia completamente apaixonado por ela, e depois corre com ele como sempre, jogando seus jogos tolos. Enquanto isso, Ryan Sensei olha pra ela e fica feliz em ver que seu percentual subiu pra 10%. Por outro lado, Aruma decide subir de nível e conta a Alice e Carla sobre esse objetivo. Ele diz que quer tentar pela segunda posição agora, e isso faz Alice ficar muito feliz. Ele leva-os para o tribunal de treinamento subterrâneo e explica que o exame de subida de nível está chegando em uma semana, e antigamente era decidido por uma guerra onde os participantes seriam divididos em 2 grupos defendendo 2 fortalezas, e seu objetivo seria tomar a outra fortaleza enquanto derrotavam seus inimigos. Mas devido ao alto custo e alta taxa de mortalidade desse método, eles agora usam uma bola especial dentro dessas metades marcadas por linhas. Eles começam seu treinamento rapidamente, e Iruma percebe que estão apenas jogando basquete, o que o deixa feliz por não ser algo perigoso. Mas então seus colegas de classe entram e mostram como o jogo real seria, e ele rapidamente descobre que não tem chances dado como todos estão usando feitiços mágicos e lançamentos de crânio insanos. Todos dizem pra ele animar-se e oferecem ajuda pra treiná-lo, marcam assim o início da sessão de treinamento de basquete da Aruma. Ele continua isso por quase uma semana com Sullivan e Opera, treinando-o em casa e ensinando-lhe um feitiço especial que chama um dragão de fogo, e atinge tudo em seu caminho. Iruma diz que ele só quer ser capaz de pegar a bola para poder atacar também sem ferir ninguém, e Sullivan o ajuda lançando um feitiço de fortalecimento físico nas suas mãos. Finalmente, Iruma consegue pegar a bola e faz seu avô e Opera ficarem muito orgulhosos. Com isso, o dia do jogo de basquete chega e Caligo monta o palco com as regras e atua como árbitro. Ele divide todos os alunos em 2 times, e Alice e Iruma acabam nos times opostos. O jogo começa e Iruma consegue evitar todos os lançamentos enquanto Alice destrói todos os outros. Do lado de Iruma, Saburo e Carla fazem o melhor para limpar o time oposto, mas no final tudo se resume a 1 contra 1 entre Iruma e Alice. Alice se pergunta se deve deixar Iruma ganhar o jogo, mas então percebe que seria uma ofensa a todo o trabalho duro que ele colocou em seu treinamento na semana passada, e decide ir em toda a força. Ele lança a bola com um feitiço de fogo em direção a Iruma, e Iruma corre e a agarra. A bola o empurra para trás, mas antes que possa derrubá-lo do ringue, Iruma usa o momentum da bola para virá-la e lançá-la de volta para Alice, atingindo seu ombro e ganhando o jogo. Caligo aprova essa vitória e diz que se Alice tivesse sido fácil com ele não teria aprovado seu copo de promoção. Mas considerando que ambos realmente deram o máximo, ele promove Iruma para a segunda posição, Beth. Depois disso, todos comemoram e Iruma agradece a todos, incluindo Opera e Sullivan. No dia seguinte, a turma dos Misfits conhece seu novo professor de familiares, Robin. Robin explica que estava ocupado preparando para o primeiro dia e perdeu o controle do tempo. Em seguida, começa sua aula fazendo todos invocarem seus familiares e elogia Alice e Sabro por terem tais criaturas fortes sob seu comando. Também olha para Clara por sua familiar única, que parece ser a líder em sua relação, e então se vira para Iruma e pede que invoque seu parceiro também. Iruma se sente nervoso em invocar Caligo, mas Robin insiste e faz com que invoque o pequeno pássaro adorável. Descobrimos que Robin não sabe que Caligo é um familiar, e faz com que ele e Iruma passem por várias atividades para construir confiança mútua e ligação entre eles. No início, Caligo está contra a ideia, mas sendo um professor honesto que é, ele diz a Aruma que jogará junto e que deve obter a maior pontuação no assunto, independentemente do que aconteça. Enquanto isso, Alice e Sabro brigam sobre os pés de seus familiares, mas Caligo os derruba com um único golpe e os repreende por causar problemas para os outros. Ele então se refere a Robin e diz que devem respeitar seus familiares e que eles não são seus animais de estimação ou escravos, e portanto, uma confiança mútua é necessária. Também descobrimos que o livro sobre familiares que Robin aprendeu era escrito por Caligo. Após essa aula, todos voltam para a cafeteria e Iruma se pergunta o que fazer agora. Ele se pergunta se deve continuar subindo na escada de posições, e Alice salta e explica que desta vez, recrutadores dos Battlers saem para contratar estudantes do primeiro ano. Os Battlers são realmente importantes e tendem a ter exames de subida de nível baseados em suas especialidades também. Após ouvir toda a explicação, Iruma conclui que os Battlers são como clubes que você encontra na escola no mundo humano, e se pergunta qual tipo de clube ele deve se juntar. Justamente quando isso acontece, uma multidão de alunos mais velhos entra no corredor e começa a distribuir seus cartazes e pede aos alunos que se juntem aos seus Battlers. Eles também dão a eles provas rápidas e demonstrações sobre o que eles são todos sobre, pois tem apenas 66 minutos cada dia para fazer isso nessa temporada. Iruma vagava e testava vários desses clubes com Carla e Alice, e até foi convidado a se juntar ao conselho estudantil por Amari. Isso também é quando ele descobre que ela é a presidente do conselho estudantil. Durante a busca, seu anel repentinamente se atrai por algo e o arrasta à velocidade de raio.
Ele eventualmente o faz colidir com um aluno mais velho que, apesar de ser um aluno mais velho, está apenas na segunda posição e é membro do Battler de dispositivos mágicos. Ele parece estar sempre em mau estado de saúde e tem realmente pouca energia mágica. Seu colar é feito da mesma metalurgia que o anel de Iruma, e ele diz que deve ser por isso que ele foi atraído por ele. Ele se apresenta como um terceiro ano chamado Kiryu, e explica que seu sonho é criar itens mágicos que permitam a demônios com menos energia mágica usarem magia também, o que inspira Aruma um pouco. Depois disso, a recrutação continua por mais alguns dias, com Aruma ainda indeciso sobre qual Battler quer se juntar. Durante seu tempo, Sullivan configura seu anel para ajustar a quantidade de energia mágica que sai e dá a ele 3 níveis de força. Ele também ensina Iruma algumas feitiçarias fortes e diz que ele deve usá-las apenas quando estiver em perigo real. No dia seguinte, Iruma vai testar mais Battlers, incluindo o Battler de leitura e o Battler de basquete, mas decide contra eles. Ele então encontra novamente o senhor mais velho anteriormente, fora do Battler de dispositivos mágicos, quando uma explosão abre a porta. Iruma cuida do homem pobre e se apresenta antes de perguntar sobre seu Battler. Kiryu explica que ele cria itens mágicos e mostra-lhe ao redor de seu laboratório. Ele mostra-lhe uma bola mágica e um boneco de papel e uma série de outras coisas, mas devido à sua falta de energia mágica, todas param de funcionar rapidamente. Ele então mostra-lhe o protótipo de seu grande projeto que tem trabalhado há algum tempo, mas diz que ainda precisa consertar seu núcleo energético. Iruma olha para os pedaços e, sendo o gênio trabalhador que é, une-os todos imediatamente e explica que teve que consertar e construir várias coisas para sobreviver em casa, e por isso é inteligente nessas coisas. Usando o núcleo, Kiryu liga sua máquina e mostra como pode aumentar significativamente a saída de poder. Ele então demonstra isso usando uma bola de luz mágica, mas então diz para Iruma ficar em silêncio, pois demônios de alta posição definitivamente não querem ouvir sobre tal dispositivo. Ele diz que é o único membro deste clube, e ninguém mais realmente se interessa nisso, mas Aruma oferece para se juntar a ele, o que o deixa realmente feliz. Ele também traz Alice e Carla para se juntarem ao Battler, fazendo Kiryu desmaiar de felicidade. Mais tarde no mesmo dia, Aruma vai encontrar a Meri, que tem estado preparando-se para aceitá-lo no conselho estudantil. Mas quando revela que se juntou a outro Battler, ela fica realmente triste, e ele acaba tendo que explicar tudo a ela por 2 horas. Por outro lado, vemos Sullivan e os outros 13 coroa realizando reuniões sobre quem será o próximo rei de demônios. Os membros inferiores argumentam sobre quem merece mais assumir a posição, enquanto os 3 demônios superiores, incluindo Sullivan, Belial e Levi, argumentam por que não querem ser o rei de demônios. No final, eles empurram para Sullivan, mas ele diz que quer ver seu novo neto crescer e aproveitar estar com ele. E isso leva a eles a argumentarem sobre quem tem o neto mais fofo. Finalmente, eles terminam a reunião sem decidir nada, mas antes que Sullivan possa sair, o pai de Emery, Henry, entra e mostra um mandado para Sullivan e diz que ele está preso por cruzar ilegalmente para o mundo humano e o leva para a cadeia. Sullivan liga para casa e diz a Ópera que não estará de volta por algum tempo, e para cuidar de Iruma. Ele diz que Iruma deve estar realmente preocupado com ele e nem mesmo comerá. Mas Ópera o tranquiliza dizendo que seu neto já teve seu jantar e agora está jogando seus videogames após o jantar no PlayStation Seshi. O próximo dia, Iruma e os outros preparam-se para a festa dos Battlers, que é como o dia dos pais no mundo humano. Os alunos ficam à noite na escola e seus pais visitam-os no evento seguinte para ver o que aprenderam na escola. Todos montam barracas e mesas e organizam uma exposição para seus pais, o que os deixa todos realmente animados e nervosos ao mesmo tempo. Na escola, Sullivan nomeia Caligo como o presidente interino e permite que ele cuide das coisas em sua ausência. Caligo se pergunta por que a patrulha fronteiriça teria detido Sullivan de repente, e diz que algo cheira estranho, então eles devem manter seus guardas atentos durante a festa dos Battlers. Por outro lado, Iruma tem uma ideia de criar fogos de artifício para sua apresentação no dia seguinte e compartilha essa ideia com Kuro e outros. Ele até pede a ajuda de Ameri, permitindo que ela empreste um volume de mangá com fogos de artifício para mostrar aos outros. Eles trabalham nele juntos, e descobrimos que Kiryu tem a habilidade mágica especial de formar barreiras, e é isso que o ajudou a sobreviver até agora. Eles fazem uma série de experimentos e finalmente conseguem criar os fogos de artifício, e celebram com uma luta de almofadas durante a madrugada. Também contam histórias de terror um para o outro, e Kiryu agradece a todos por se juntarem ao seu Battler. Depois disso, ele sai para conversar com seu senpai mais velho, mas descobrimos que ele na verdade está falando com um dos 13 coroas chamado Baul, que está contra Sullivan. Ele é o responsável por informar a patrulha fronteiriça sobre Sullivan cruzando para o mundo humano, e está planejando destruir Bebbles em sua ausência. Ele diz a Kiryu para garantir que a máquina esteja pronta para o evento. E também vemos Kiryu seguindo os passos de Aizen e Kabuto ao revelar sua verdadeira natureza, com cabelo atrás liso. O próximo dia marca o início da festa dos Battlers, e os professores anunciam que os pais entrarão à noite. Os alunos têm até então para finalizar suas preparações, e depois anunciam os prêmios para os 3 Battlers mais bem-sucedidos, com o primeiro lugar recebendo o capitão e um único aumento de nível para os outros membros do Battler.
Isso excita a todos e eles começam a trabalhar. Alice, Carla e Iruma montam sua barraca e preparam um canhão de fogos de artifício, mas então se perguntam onde Kuryu estava e Iruma vai encontrá-lo. Ele eventualmente o encontra dentro de uma sala secreta na escola graças ao seu anel atraído pelo colar de Kuryu. Chegar a Kuryu surpreende-o, pois estava ocupado montando sua máquina para lançar um ataque à escola à noite. Mas ele cobre rapidamente e diz a Iruma que isso é seu bunker onde ele observa a vista do alto, e isso o ajuda a relaxar. Iruma diz que entende esse sentimento e diz que fará o seu melhor para garantir que eles ganhem a festa dos Battlers para Kiryu subir de nível. Depois disso, todos voltam e finalizam a montagem do canhão de fogos de artifício com a cápsula. Depois disso, todos caminham para ver as barracas e atrativos dos outros Battlers e desfrutam do evento com muita comida e exibições loucas. Caminhando por algum tempo, eles notam que o tempo para o evento está se aproximando e decidem ir e fazer verificações finais e decidir quando lançarão seus fogos de artifício. Enquanto planejam na barraca, Alice acidentalmente acende o canhão e todos descem esperando que a coisa disparasse os fogos de artifício. Mas, para sua surpresa e alívio, nada acontece. Eles olham dentro do canhão e notam que a cápsula está faltando e se perguntam onde ela foi parar. Também se perguntam onde Kuryu foi, e vemos ele voltando para sua sala secreta com a cápsula no cabelo atrás liso. Ele diz que é hora e rompe o selo em seu colar e libera toda a sua energia mágica armazenada. A pressão dessa liberação deixa todos no local chocados, incluindo Sullivan, que está detido na sala da patrulha fronteiriça. Kiryu então lança um feitiço de barreira grande na escola e cria um labirinto de barreiras para levar todos os alunos a um local. Por outro lado, os alunos e professores começam a notar barreiras aparecendo repentinamente por toda a escola e percebem que estão sob ataque. Ao ver isso, a Mary diz ao conselho estudantil para garantir que os alunos não se assustem, pois isso resultaria em uma confusão desnecessária e levaria a mais danos. Caligo usa o feitiço Devicon para se conectar ao Battler de notícias e diz aos professores que eles devem anunciar que montaram um jogo para os alunos e que todos devem se reunir na praça central. Os vencedores serão recompensados com um prêmio especial, e isso acalma a situação por enquanto. Por outro lado, ele diz aos outros professores para procurar o lançador desse feitiço e se pergunta quem poderia ter feito isso sozinho. Ele diz que para lançar um feitiço desses, uma pessoa precisa ser pelo menos um demônio Yogi de nível 9 ou 10, e talvez seja por isso que eles detiveram Sullivan, para que ele não possa quebrar esse feitiço. Depois disso, ele usa um ataque elétrico forte e quebra as barreiras em seu caminho, mas elas se reparam automaticamente após alguns segundos. Ele faz Robin seguir ele para o arquivo da escola e procura através de todos os registros para encontrar quem pode usar magia de barreira. Eles eventualmente chegam ao perfil de Kuryu e anunciam que ele é seu principal suspeito. Enquanto isso, Aruma, Alice e Carla percebem que as barreiras parecem bastante similares às que Kuryu usa, e considerando como ele sumiu com uma cápsula repentinamente, deve ter algo a ver com ele. Alice diz que se ele estiver por trás de tudo isso, deve ter planejado isso por muito tempo. Iruma diz que ele pode saber onde ele está, mas eles terão que encontrar uma maneira de contornar as barreiras. Alice diz para Carla criar uma folha de base e desenhar todo o mapa da escola de memória e diz que estava no prospecto. Carla diz que pode criar as bonecas de papel que viu no laboratório de Kuryu, e Alice usa sua magia para espalhá-las e usa-as para descobrir onde todas as barreiras estavam. Com isso, elas ajudam Iruma a passar por todas elas, e ele eventualmente chega à parede secreta onde Kuryu está. Ele pressiona o botão e tenta abrir a porta atrás dele, mas Kuryu impede Iruma de alcançá-la com uma barreira. Iruma tenta empurrar através dela e de repente a barreira desaparece e a porta se abre, fazendo com que ele caia dentro. Ele olha para Kuryu e pergunta se a magia de barreira foi dele e por que ele estava fazendo isso. Kuryu confirma sua suspeita e explica que está reunindo todos em um local para explodir eles todos junto com a escola. Iruma olha para o rosto bobo dele e pergunta por que ele faria aquilo. E Kiryu então decide contar-lhe toda a sua história de vida. Ele revela que nasceu numa família de demônios de alto escalão, conhecida por suas barreiras e uma vasta quantidade de energia mágica. Infelizmente para ele, nasceu com uma quantidade realmente muito pequena de energia mágica, e isso fez sua família, incluindo a própria mãe, o isolar completamente. Acabaram colocando-o numa escola disciplinar onde o espancavam, e intimidavam diariamente por suas falhas. Mas então, um dia, uma garota de cabelos prateados se aproximou dele e ofereceu-se para ser sua parceira. Ela era sempre muito gentil com ele, brincava com ele o tempo todo e até o chamava de fofo. Ela então lhe mostra seu amuleto da sorte que havia ganhado de sua avó e o deixou tocar também. Mas um dia, um grupo de valentões os pegou e jogou o amuleto da sorte dela no rio. No último momento, ele usou sua magia para tentar salvar o amuleto, mas devido à sua fraqueza, a barreira se desfez completamente, e o amuleto acabou se perdendo no rio. Naquele exato momento, ele olhou para a garota e viu a expressão de puro e completo desespero em seu rosto. Ela deixou a escola depois daquele dia, mas ele permaneceu. Ele então diz que, ao ver a expressão dela e a injustiça na sociedade, seu coração transbordou de emoções, e todos nós pensamos que ele devia ter se sentido mal e com raiva dos valentões. Mas, em vez disso, ele revela que naquele exato momento, ao ver o rosto dela em desespero, quase se sentiu como uma garota de Food Wars comendo uma daquelas comidas saborosas.
Ele explica que aquele foi o dia em que renasceu como um sádico que desfruta do desespero alheio, e depois disso continuou sua vida inteira perseguindo essa emoção. Ele eventualmente acabou em Bebels, onde conheceu Bo, que o treinou e o guiou na direção certa, mostrando-lhe o jeito certo de viver como um verdadeiro demônio. Ele diz que demônios devem espalhar caos e desastre, ao contrário daqueles molengas sorridentes lá embaixo, e que ele vai destruir esta escola para olhar suas expressões tristes e desfrutar de cada momento. Ele pensa que a essa altura, Iruma já deve ter cedido ao desespero também, mas para sua surpresa, Iruma simplesmente se levanta como um verdadeiro Shad e vai remover o invólucro da máquina que está prestes a explodir como uma bomba. Ele diz que teve uma vida bem difícil e por isso aprendeu a encontrar soluções e consertar as coisas sozinho e a continuar avançando, e assim ele salvará a todos e os fará ver os fogos de artifício também. Ele então abre a porta e usa um feitiço para lançar o invólucro no ar, mas ele é parado pela camada mais forte da barreira que cerca a escola. Kiryu diz que apenas alguém no nível de Sullivan seria capaz de romper aquela barreira, e Iruma usa o feitiço que Sullivan o ensinou a usar somente em emergências, e ele libera todo o poder de seu anel, rompe a barreira e faz o invólucro explodir em forma de belos fogos de artifício, fazendo Kiryu chorar e se desesperar. Enquanto tudo isso está acontecendo, Caligo e Robin seguem para o telhado e Robin usa sua habilidade mágica especial para atirar uma flecha em direção ao escritório da patrulha de fronteira com uma mensagem para Sullivan. Sullivan imediatamente se levanta após recebê-la, e diz que voltará para a investigação mais tarde e manda todos se sentarem liberando sua pressão demoníaca incrivelmente poderosa. Depois disso, ele voa em direção à escola e olha os fogos de artifício explodindo no céu. A explosão massiva faz pequenas bolas de fogo choverem sobre a plateia, mas Sullivan salva a todos parando o tempo e movendo todas as bolas de fogo para o lado da escola. Depois disso, ele encontra todos os professores e captura Kiryu, entregando-o às autoridades. Antes de partir, Kiryu pede a Sullivan para entregar uma mensagem a Iruma por ele, e para agradecer Iruma em seu nome, dizendo que o rosto de desespero que viu em seu próprio reflexo no momento em que destruía a barreira foi realmente o melhor que viu em sua vida, e que ele verdadeiramente se divertiu brincando com ele. Depois disso, a patrulha de fronteira leva Kiryu embora, e Sullivan vai acordar Iruma e o leva até a janela, onde ele diz a todos que os fogos de artifício foram obra de seus battlers. Com isso, a noite antes da festa termina e o dia da família começa. Conhecemos a família de Clara e a mãe de Alice, assim como a irmãzinha de Sabro. Sullivan e Oprah acompanham Iruma na festa, e pela primeira vez em sua vida, Iruma genuinamente se sente abençoado por ter uma família que se importa de verdade com ele. Após o evento, todos lançam seus votos e então chega a hora de anunciar os vencedores da festa. O Battler da Succubus ganha o terceiro prêmio e recebe uma runa luxuosa para suas atividades. O segundo prêmio vai para o novo Battler de magia, e eles recebem um ano de suprimento da água da banheira de Drake para a pesquisa. E finalmente o primeiro prêmio vai para o Battler de transmissão, que perseverou em situações inesperadas e continuou transmitindo por 2 dias sem parar. O capitão do Battler sobe 2 ranks, enquanto os outros membros ganham um rank a mais como recompensa também. Com isso, a festa do Battler chega ao fim, mas Caligo para todos e anuncia que, devido a circunstâncias inesperadas, desta vez eles darão outro prêmio especial a outro Battler que arriscou suas vidas para proteger o corpo estudantil. Ele então chama o Battler de aparatos mágicos à frente, e Alice e Clara escolhem Iruma para ser o recipiente da recompensa. Caligo olha para ele e diz para ser mais cuidadoso, e que ele deveria confiar mais em seus veteranos e professores, e então o promove ao rank 3, Kimmel. Depois disso, todos fazem uma grande celebração e logo as coisas voltam ao normal. Iruma continua suas sessões de leitura de mangá com a Mary enquanto brinca com Alice e Clara em seu tempo livre. Um dia, a Mary nota seu pai na escola e ela interrompe suas sessões de leitura de mangá. Iruma sai se perguntando qual seria o motivo, mas então ele nota alguém o seguindo, e acaba sendo ninguém menos que o próprio Henry. Eles dois saem e sentam-se nos bancos para conversar, e Henry conta como ele uma vez conheceu um humano e garantiu que voltassem em segurança para seu mundo. Ele cuidou de toda a papelada e apagou a memória deles do submundo, e então diz a Iruma que, se precisar de ajuda, é só dizer a ele. Iruma tenta se fazer de bobo e diz que não sabe nada sobre demônios, mas então a Mary entra e apresenta Henry como seu pai. Ela então elogia Iruma e o apresenta ao pai como um grande demônio, e isso o deixa ainda mais curioso. Quando Henry pergunta como eles se conhecem, a Mary diz que eles frequentemente conversam e tomam chá depois das aulas, e para manter seu segredo sobre a leitura dos textos sagrados proibidos passados em sua família. Ela diz que eles conversam sobre amor e relacionamentos. Isso faz Henry perder a cabeça enquanto pensa em Iruma levando sua filha embora, e ele começa a agir como louco. A Mary o agarra e corre para a enfermaria enquanto Alice e Clara entram e começam a falar com Iruma sobre Kiryu, e como estarão lá para ele se ele precisar conversar sobre qualquer coisa. Depois disso, Iruma volta para sua aula com eles e pensa que apenas garantirá que ninguém descubra que ele é humano para que possa continuar esta vida feliz.
Alguns dias depois, Iruma aprende sobre o conceito de Dem Idols com seus colegas, enquanto eles falam sobre o próximo show noturno da Popular Dem Idol, Hoshinoai, quero dizer Kuromu. Alice explica que todos os demônios têm um medidor de estresse que determina seu ciclo maligno. De vez em quando, esse medidor de estresse atinge sua capacidade máxima, e isso faz os demônios fazerem coisas malignas para liberar seu estresse acumulado. Normalmente, demônios se envolvem em atividades divertidas como esportes e videogames para se manterem felizes. Uma forma de entretenimento são os shows realizados por demônios fofos que cantam e dançam e aliviam o estresse de grandes multidões de demônios que os aplaudem. Entre eles, Kuromu é uma das Dem Idols mais populares e em ascensão, conhecida por sua aparência fofa. Seu show está quase sempre lotado e os ingressos são vendidos por loteria. Os shows às vezes organizam um encontro e saudação também, onde vencedores sortudos podem ter a chance de conhecer Kuromu individualmente. Nesse exato momento, o Battle de transmissão faz um anúncio e chama Iruma e seus amigos para irem ao quarto deles. Lá, o líder do Battle de transmissão lhes dá 3 ingressos para o próximo show de Kuromu, e revela que os conseguiu através de um amigo, e que é a maneira deles de compensar por terem tomado a posição de vencedores da festa dos Battlers, pois eles teriam certamente vencido se tivessem tornado públicas as ações de Kiryu e suas contribuições. Iruma e os outros felizmente os aceitam e decidem ir ao show. Por outro lado, vemos Kuromu em seu camarim após uma apresentação, enquanto ela tira a peruca e coloca os óculos para revelar sua verdadeira identidade como uma das colegas de Iruma, Kurori. Ela se sente extremamente ciumenta de Iruma, pois ele tem roubado os holofotes do reino demoníaco recentemente com todas as suas travessuras. Ela lembra de sua origem como sendo de uma família de usuários de magia de gelo que são bem conhecidos por suas expressões frias e gélidas também. Desde a infância, ela percebeu que era realmente fofa, e isso fez com que todos ao seu redor a elogiassem e a tratassem de uma maneira especial. É por isso que ela decidiu apostar nessa característica dela e construir uma carreira como Dem Idols. Depois disso, ela sai para sua próxima apresentação e nota Iruma na plateia e se pergunta o que ele está fazendo ali. Depois disso, Iruma acaba ganhando na loteria do encontro e consegue ter uma sessão individual com ela em seu camarim. Lá ele acaba a reconhecendo como sua colega de classe e revela que sua maneira única de esconder os polegares dentro dos punhos a entregou, junto com seus óculos, sua magia de gelo e o cronograma que ela havia lhe mostrado. Isso a deixa realmente surpresa e ela se pergunta se Iruma é realmente um fã dela. Iruma diz que realmente a admira por conseguir não se destacar quando quer, enquanto ele se destaca mesmo quando não quer, e isso a deixa realmente brava, pois ela pensa que Iruma é melhor em atrair os holofotes do que ela, mesmo sem tentar. Ela usa sua magia para congelá-lo, mas a sobrecarga faz colapsar e ter uma febre alta. Iruma tenta cuidar dela e chama sua gerente. Ela diz que se isso continuar, Kurori não conseguiria chegar a tempo para sua próxima apresentação, e para curá-la, precisariam de alguém de sua família para vir, e dada a distância, levaria horas para chegarem aqui. Ela ainda acrescenta que seus fãs ficariam desapontados e o quanto isso machucaria Kurori, mas Iruma diz a ela para não se preocupar, e chama seus amigos Alice e Clara e pede ajuda. Eles decidem formar uma banda de Dem Idols rápida que apoia Kuromu e se vestem de forma cruzada com a ajuda da magia de Clara, e arrasam no palco com seus movimentos de dança demi insanos. Depois de um tempo, Kurori volta a si e é informada de que seus pais vieram curá-la, e eles disseram que a estariam torcendo de casa como de costume. Kurori sorri e corre para confrontar seus fãs desapontados, mas então ela fica surpresa ao ver Iruma e seus amigos arrasando totalmente na pista de dança. Isso a deixa ciumenta e animada ao mesmo tempo, então ela volta para se vestir e entra no palco no meio da apresentação e conclui o show com um estrondo. Após este show de sucesso, ela agradece Iruma e diz que não perderá para ele em termos de garantir os holofotes, e acrescenta que espera que eles possam continuar amigos daqui para frente. Iruma concorda e todos voltam às suas rotinas, com todos falando sobre o misterioso grupo de Dem Idols que apareceu no palco com Kuromu em seu último show. Depois desse dia, Iruma volta a pensar no que Henry lhe disse e se pergunta se ele realmente quer voltar para o mundo humano. Ele passa os próximos dias em profunda reflexão sobre este assunto, e isso deixa Alice e Clara realmente preocupadas com ele. Elas acham que ele está para baixo e decidem animá-lo cozinhando comidas deliciosas para ele mesmas. Ambas passam os próximos dias refinando suas técnicas culinárias e eventualmente criam comida feita com amor e pouca habilidade e a apresentam a Iruma para um teste de sabor. Iruma gosta de ambos os pratos e as faz experimentar o prato uma da outra também, e ambas decidem chamar de empate. Por outro lado, Iruma aceita que gosta de sua nova vida entre os demônios e decide continuar vivendo aqui afinal. Na manhã seguinte, enquanto toma seu café da manhã, Sullivan enche seu anel com magia mais uma vez e o envia para a escola com seus amigos como de costume. Na aula, Caligo diz que eles devem se preparar para o exame de fim de período e para não perturbar nenhum professor. Depois disso, todos vão para a próxima aula onde Iruma aprende a magia de transformação, Tibuzolo, que o permite transformar um sapo verde em um gigachad africano.
Ele pensa que se conseguir dominar a magia, ele se divertirá muito, e esfrega seu anel enquanto caminha pelo corredor. Mas então o espírito sombrio que reside em seu anel aparece de repente, e ele se pergunta por que ele saiu, já que Sullivan o alimentou esta manhã. Desta vez o espírito realmente responde a ele, mas para a surpresa de ambos, nem ele sabe por que ou como conseguiu fazer isso. Iruma rapidamente corre para um quarto e ambos começam a pensar qual poderia ser a causa de tudo isso. Mas então o espírito lhe diz que queria repreendê-lo por não usar sua magia como um idiota. Ele diz que se ele continuar com esse comportamento, então não o deixará usar a magia armazenada no anel. Ele então diz a ele para melhorar no controle de sua magia, e o ensina o básico dela, e o faz usar o feitiço Cherusal nele, para fazê-lo parecer um mini-demônio humano. Ele se nomeia Elacrude, e diz a Iruma para chamá-lo de Ali. Depois disso, Ali faz Iruma praticar seu feitiço, e o faz transformar seu uniforme. Enquanto isso, vemos a Mary olhando para o pôster com Iruma e Kuromu vestidos de forma cruzada, e se pergunta por que o ídolo misterioso se parece tanto com Iruma. Ela então pensa que Iruma nunca se vestiria assim e sai para patrulhar, mas então ela tropeça em Iruma, com seu uniforme transformado em um uniforme de garota com babados. Isso a deixa toda vermelha, e ela foge pensando que ele é gay. Depois disso, Iruma fala com Ali para se mostrar a Mary para esclarecer a confusão, mas ele diz que é um fenômeno desconhecido e se as pessoas descobrirem sobre ele, o despedaçariam e fariam experimentos com ele, e diz que ele deveria saber melhor como é ser raro entre os demônios. Iruma concorda e então decide ir perguntar a Sullivan sobre um espírito vivendo no anel ser capaz de falar, mas ele apenas pensa que Iruma está com febre e faz Opera lhe dar chá e comida deliciosa e o coloca para dormir. No dia seguinte, Iruma vai à biblioteca e eles rastreiam todos os eventos que se passaram desde que ele pegou o anel e descobrem que Ali começou a ganhar consciência na época em que ele subiu de rank para a Beth. Eles concluem que podem descobrir mais se Iruma subir de rank e fazem disso seu próximo objetivo. Com isso, eles encerram o dia, mas então, Iruma percebe que nunca foi esclarecer o mal-entendido com a Mary. Essa confusão continua, e a Mary decide repreender Iruma e se recompor. Enquanto fazia seus deveres no conselho estudantil, ela percebe que o Battler de Iruma precisa de um terceiro ano ou 3 demônios de nível Dalish nele, de acordo com as regras da escola. Ela chama Iruma e lhe diz que eles colocarão seu Battler em hiato, até que cumpram os requisitos. Durante esse tempo, eles devem participar de outros Battlers e ganhar sua aprovação, e podem colocar seu Battler em funcionamento dessa forma também. Alice está montando o novo Battler de magia. Clara é entregue ao Battler de videogames para Babá, enquanto Amerie leva Iruma para o conselho estudantil, já que também é um Battler. Depois disso, ela o faz passar pela rotina difícil que todos os membros seguem como cães militares, e Iruma consegue ver um lado mais confiante e admirável de Amerie, um contraste próximo ao seu lado mais feminino durante as sessões regulares de leitura de mangá. Um dia, enquanto fazia suas rondas, Amerie recebe uma mensagem do Battler de transmissão para ir ao quarto número 3, e quando ela vai lá, é emboscada por um cara misterioso que a borrifa com algum tipo de perfume infundido com feitiço e a faz colapsar. Logo, o conselho estudantil descobre sobre isso, e eles vão procurar Amerie e a encontram deitada no chão. Quando ela se levanta, ela parece super lenta, tímida e suave, ao contrário de sua personalidade geralmente ousada e confiante. Ela pede um uniforme mais conservador e age doce e suave com seus colegas, e isso deixa todos preocupados. O conselho estudantil gosta dela assim também porque ela não o sobrecarrega como um gerente de empresa exploradora, mas eles também se preocupam com sua eficácia como presidente do conselho estudantil. Com isso em mente, eles começam a procurar o culpado que a chamou para o quarto número 3, e vão ao Battler disciplinar que é seu principal suspeito por ter ciúmes de Amerie, e de sua posição como presidente do conselho estudantil. O líder do Battler disciplinar, Romir, é um demônio elegante, mas irritante, tão covarde quanto obcecado por si mesmo. Rivalizando Vegeta em seu narcisismo, ele aproveita esta oportunidade e inicia uma petição para a reeleição da presidente do conselho estudantil. Todos se preocupam com a posição de Amerie devido ao seu estado atual, mas vendo isso, ela tenta se levantar e troca para seu uniforme antigo e diz que fará o seu melhor para atender às expectativas de todos. Por outro lado, Ali diz a Iruma que o feitiço que transformou a personalidade de Amerie está quase desfeito, mas parece haver algo em seu próprio coração que está se agarrando a ele. Depois de se trocar, Amerie tenta agir com ousadia, mas sua fachada se desfaz na frente de Iruma, e ela cai de joelhos. Ela diz que talvez fosse melhor para ela renunciar e viver uma vida ideal como uma estudante normal com ele como seu amigo. Ela diz que se ele a aceitar como ela é agora, ela faria isso de bom grado, mas Iruma lhe diz que ela uma vez lhe falou sobre a importância de ter uma ambição e pergunta sobre a dela. Ela diz que quer fazer desta escola a melhor que existe, e fazer com que todos os que a frequentam se orgulhem de serem demônios. Iruma lhe diz então para dar o seu melhor, e que seus amigos, incluindo ele, a apoiariam independentemente do resultado. Isso a motiva, e ela sai para competir contra Romir pela posição de presidente do conselho estudantil.
No início parecia ruim para ela devido à sua timidez e Romy sendo barulhento e extravagante, mas então ela lentamente começa a ficar emocionada e recupera sua confiança e rompe o feitiço. Ela então faz um discurso motivador e vence as reeleições e deixa Iruma e os outros realmente orgulhosos dela. Enquanto isso, Alice usa Clara como um cão farejador e a faz levá-lo ao perpetrador, que acaba sendo o presidente do fã-clube de Amelie, Chanel. Ele disse que queria ver a presidente ousada ser mais feminina apenas uma vez em sua vida, e é por isso que ele desenvolveu este perfume especial, e a Mary decide dar-lhe uma recompensa especial por isso, fazendo-o fazer o exercício do conselho estudantil 50 vezes de uma vez. Depois disso, ela agradece Romy por tê-la encurralado e que ela gostou do desafio e então volta às suas funções. Uma vez que tudo isso está resolvido, ela chama Iruma e diz que ele passou no treinamento e que ele está livre para restaurar o Butler de aparatos mágicos. Ela também pergunta se ele gostaria de permanecer no conselho estudantil, mas ele responde que tem suas próprias ambições e que talvez um dia alguém decida retornar ao Butler, então ele quer estar lá enquanto pensa em Curio. Após um dia agitado na escola, Iruma chega em casa e encontra Sullivan e Ópera preparando uma festa de boas-vindas, celebrando seu sucesso no teste de treinamento do conselho estudantil. Sullivan sugere que Iruma chame alguns amigos para uma festa do pijama, e isso o deixa muito animado. Ele liga para Alice e Carla e se prepara para a chegada delas, e todos se divertem muito juntos. Eles jogam Dance Dance Revolution e Sullivan até tenta bancar o descolado na frente deles com a ajuda de Ópera, usando um pouco de sua magia maluca. Após uma noite divertida, Alice e Carla voltam para casa e Iruma vai dormir, pensando em Mary, e em como ainda tem muito a aprender sobre demônios e os ciclos de mudança de personalidade. Ali ouve isso e decide ajudar Iruma, fazendo-o experimentar o mesmo, e lança um feitiço de ciclo maligno de mudança de personalidade sobre ele, o que faz Iruma acordar como um verdadeiro bad boy. Ele começa o dia mostrando a Ópera seu lugar e depois vai para a escola em sua carruagem, acompanhado de suas servas Alice e Carla. Ele acena para as garotas e conquista todos os corações delas, e até faz Carla sentar-se com o rosto vermelho. Enquanto isso acontece, ele e seus colegas de classe notam alunos de outras turmas jogando lixo perto da sala deles, como de costume. Iruma decide queimar tudo usando magia de nível demoníaco, e então diz que é hora de eles conseguirem uma sala de aula decente. Com essa missão em mente, ele caminha até o escritório de Kalego com seus colegas de classe e faz um pedido oficial para mudar a sala de aula deles. Ele pergunta por que são chamados de desajustados e tratados de forma diferente. Então Kalego pega seu caderno e aponta como Iruma cometeu violência física no primeiro dia. Jazz foi denunciado por roubo, Sabro atacou um professor, Caim é um pervertido, Agares está sempre dormindo e Kurori está perfeitamente bem. Iruma pergunta como tudo isso os torna desajustados, e eles entram em uma discussão, mas Kalego a encerra dizendo que não tem nenhuma outra sala de aula disponível de qualquer forma. Diante disso, Iruma responde que ainda existe a lendária sala de aula do antigo rei demônio, a Sala Real, e afirma que os desajustados pertencem a ela. Kalego usa um feitiço de trovão para intimidá-los e lhes diz para saberem o seu lugar, mas Iruma o cala propondo que ele conseguirá uma assinatura de aprovação de todos os membros do corpo docente da escola, e então Kalego não terá escolha a não ser lhes dar a sala. Kalego aceita essa proposta e diz que também dará sua aprovação se Iruma conseguir a aprovação de cada um dos membros do corpo docente da escola. Com isso, todos saem, e Iruma leva seus colegas para a sala real e os questiona sobre suas ambições e desejos. Ele os enche de muita motivação e os faz desejar a sala real também, e então os envia para conseguir o máximo de selos de aprovação que puderem. Primeiro, ele leva Jazz consigo e vai até Kalego, provocando-o com um selo de invocação de familiar e dizendo que estava pensando em obter o selo de seu familiar, pois isso seria fácil. Enquanto ele distrai Kalego com isso, Jazz usa sua habilidade especial e rouba a agenda diária de Kalego de dentro de seu casaco. Depois disso, eles vão até a Momonoke Sensei e usam o amor dela por Kalego como uma arma para fazer uma troca, a agenda de Kalego pelo selo de aprovação dela. Ao mesmo tempo, Allocer e Carla vão persuadir sua professora de conhecimento mágico, Furcus, e Allocer consegue o selo dela com suas discussões de grande cérebro com a professora, revelando que ele é, na verdade, muito inteligente. Kei consegue garantir o voto do velho Morax com suas fofocas cultas, enquanto Gap e Agares ajudam sua professora Diavotini. Suzy com alguma proteção para seu voto. Lydia e Elisabetta conseguem a aprovação de seu professor de astrologia, Oswald, ao vencê-lo em um jogo de tabuleiro usando sua astúcia e trabalho em equipe, enquanto Sebro obtém a aprovação de Blushenko, que foi o professor que ele atacou no primeiro dia, curvando-se e pedindo desculpas a ele. Os outros também ajudam a contatar outros professores e obter suas aprovações, incluindo Iruma indo até seu avô para conseguir a assinatura dele. No final, eles conseguiram as aprovações de todos os 36 professores, exceto Kalego, e entram em seu escritório para fazê-lo cumprir sua promessa. Kalego olha para todos os selos e diz que, embora eles tenham a aprovação de todos os professores, exceto a dele, eles não têm nenhum selo dos outros membros da equipe, como os zeladores e o cozinheiro da bagunça, etc. Ele diz que lhes havia dito que só daria sua aprovação quando tivessem a aprovação de cada membro das outras faculdades da escola e os dispensa. Mas nesse exato momento, todos os funcionários da escola entram e dão a Iruma seu selo de aprovação, enquanto o agradecem por toda a ajuda que ele lhes oferece diariamente.
Isso choca a todos, e eles finalmente conseguem forçar Kalego a dar sua aprovação também, e fazê-lo abrir a sala real para eles. Uma vez lá dentro, Iruma caminha até a cadeira do trono real que estava reservada para o antigo rei demônio, quando ele era estudante, e senta-se nela com um largo sorriso presunçoso. Na manhã seguinte, Iruma acorda e volta ao seu eu normal, com todas as memórias do que fez enquanto era um bad boy. Ele passa o resto do dia pedindo desculpas a todos e implorando perdão por ter causado problemas e agido de forma tão rude, mas todos riem e o provocam de volta, dizendo para ele agir com ousadia e sorrir como fez ontem. Para celebrar a conquista da sala real como sua sala de aula, todos tiram uma foto e fazem Iruma sentar-se na cadeira real mais uma vez. Alguns dias depois, Kalego anuncia que as férias de verão estavam se aproximando e aconselha a todos a se concentrarem mais em suas lições e a fazerem suas tarefas de verão diariamente. Ao ouvir isso, todos começam a celebrar e a fazer planos para as férias, mas Kalego os cala, lembrando-os do exame de fim de período antes das férias. Alice olha para Kala e os outros e diz que deveriam aprender com Iruma, que certamente estará bem preparado. Mas para seu choque, Iruma parece tão preocupado quanto os outros, se não mais. Mais tarde ele revela que nunca teve realmente a chance de estudar, então não sabe o quão bem conseguirá se sair nesses exames. Alice diz que tirar boas notas no exame pode ajudar a subir de rank, enquanto reprovar levará à perda de um nível de rank. Isso o deixa realmente preocupado, incluindo Ali, que diz que se Iruma cair de rank, ele pode acabar perdendo seu senso de identidade e corpo também. Com isso, todos começam a estudar juntos e testam Iruma com um quiz básico, no qual ele consegue falhar espetacularmente a ponto de Giancarlo sentir pena dele. Vendo isso, ambos decidem ajudá-lo com seus estudos, e logo seus colegas de classe se juntam a eles também. Durante esse tempo, a Mary envia Skinel para o Battler de aparelhos mágicos, também porque ele estava causando muitos problemas para ela no conselho estudantil, e Iruma, sendo Iruma, aceita o pedido sem pensar duas vezes. Depois disso, ele continua seus estudos, mas isso não o ajuda muito. Os costumes e conceitos do mundo demoníaco se mostram complexos e estranhos demais para ele compreender, e ele tem dificuldades com eles. Mas então ele acaba fazendo um quiz do livro de Zoologia Mítica, que inclui perguntas sobre criaturas míticas como seres humanos e animais do mundo humano, e Iruma consegue uma pontuação perfeita. Isso eleva seu moral quando todos o elogiam, e eles decidem formar um grupo de estudo da turma. Com isso, eles se dirigem ao escritório dos professores para encontrar seu professor de história demoníaca, Dali, mas ele parece estar de folga devido ao seu ciclo maligno, e Balão Sensei está o substituindo. Balão é famoso por ser um excêntrico que usa sua magia e membros para sentir cada ser vivo que encontra, pois ele é muito interessado em estudá-los. Ele também é quem escreveu o livro de Zoologia Mítica, e ao tocar Iruma, ele percebe que Iruma não tem uma raiz de asa nas costas e corre com ele para outros professores. Marika o faz tirar a camisa para ver o que estava acontecendo, mas Ali entra em cena para salvá-lo e se transforma para mostrar que Iruma tem asas realmente pequenas. Depois disso, ambos saem, e Balão decide mostrar sua boca desfigurada a Iruma, e pede desculpas por tê-lo envergonhado na frente de todos daquela forma. Depois disso, ele o leva ao seu laboratório e lhe oferece um chá, e Iruma acaba acidentalmente revelando que é um humano. Felizmente para ele, Balão é, na verdade, um demônio gentil e de bom coração, interessado em humanos como cientista e preocupado com ele como uma espécie em extinção. Ambos se tornam amigos muito rapidamente, e Balão ajuda Iruma a aprender sobre o mundo demoníaco e o sistema mágico, e Iruma também aprende muito com seus colegas no grupo de estudo. Durante esse tempo, descobrimos também que Kalego e Balão eram colegas de classe, e ambos estão no topo de sua série com o rank 8, Chat. Após uma semana inteira de estudos assim, chega a hora do exame de fim de período, e Kalego supervisiona a todos. Graças ao grande esforço de todos, eles passaram no exame, e muitos deles subiram de rank também. Alacer consegue um aumento de rank em dobro por ser o melhor de sua série, e Iruma consegue melhorar suas notas ao máximo, apesar de não ter subido de rank. Depois disso, todos celebram com uma festa, e as garotas decidem fazer uma sessão de conversa entre garotas e convidam a Mary para se juntar a elas também. Depois que Iruma passa no exame, Sullivan decide dar uma festa para ele e se pergunta para onde deveriam ir de férias, mas Ópera pede uma recompensa por tê-lo ajudado antes a parecer legal na frente dos amigos de Iruma, e sugere que ele faça Kalego ir à casa de todos os alunos para a reunião de pais e professores. Sullivan concorda, e Kalego acaba tendo um dia totalmente caótico por causa deles, mas também descobrimos que ele é realmente muito atencioso e se importa muito com todos os seus alunos, pois ele anota tudo sobre cada um, e cuida bem deles. Finalmente ele vai ver Iruma e Sullivan. E lá descobrimos que Ópera costumava ser o veterano de Kalego durante seus anos escolares e, de fato, o intimidava e o fazia de seu lacaio naquela época. Kalego ainda sofre com essas memórias, e Ópera gosta de intimidá-lo durante sua visita agora também. Na manhã seguinte, Kalego se vinga dando a todos um dever de casa extra para o verão, e mostra a eles sua natureza sádica, e isso marca o início de suas férias de verão. No dia seguinte, Iruma acorda e sai para ver todos os seus colegas de classe parados à sua porta.
Ele pergunta sobre isso, e eles contam que planejam ir ao parque de diversões Walter e o convidam para ir junto. Iruma se veste rapidamente e todos vão para o Walter Park. Jazz e os outros dizem que planejavam se divertir muito, mas então olham para Kalego, Balan e Opera, que estavam parados atrás deles, pois foram enviados por Sullivan como guarda-costas de Iruma. Iruma explica que é a primeira vez que ele vai tão longe de casa, então seu avô ficou preocupado. Ele também percebe que Elacer não está lá e seus amigos explicam que ele foi a uma conferência com Furka-sensei, e eles parecem estar se dando muito bem. Depois disso, ele diz que está feliz que a Mary conseguiu ir, pois ele a convidou de última hora. A Mary reclama que pensou que seriam apenas os dois, mas então ela verifica as mensagens novamente e confirma que tudo estava apenas em sua cabeça. Opera também provoca Kalego e diz que eles o ajudarão a superar seu incômodo com lugares lotados, para seu horror. Com isso, todos entram no parque, mas os professores os sentam e formam 3 grupos, para que seja mais fácil monitorá-los. Kao Enlai propõe que a equipe que se divertir mais deve receber um prêmio dos professores, e depois de ser provocado por seus colegas professores, Kalego aceita, mas diz que a equipe perdedora terá seu dever de casa dobrado para o verão. Depois disso, todos tiram a sorte e formam equipes, com Iruma e Alice acabando no time de Balon, junto com Agias e Sebro. As garotas se reúnem com Opera, a supervisionando, e o resto dos meninos tem seus sonhos e esperanças de dever de casa esmagados, já que Kalego assume o comando deles. Depois disso, todos seguem em direções diferentes para ir aos brinquedos, e o grupo de Iruma nota uma multidão de pessoas cercando um demônio com aparência alegre, que acaba sendo ninguém menos que Romir. Eles perguntam o que ele estava fazendo ali e descobrem que ele é na verdade o filho do dono do parque e estava sendo obrigado a observar o parque sob a proteção de seu mordomo. Por outro lado, descobrimos que nas profundezas do subsolo existe a prisão Ouroboros, que abriga 1.600 criminosos cujo ódio e energia mágica são usados para alimentar os brinquedos do Walter Park. Entre eles, vemos Kiryu também, e ele parece estar tramando algo novamente enquanto reúne alguns demônios no poço subterrâneo de alívio de estresse, e lhes fala sobre a organização secreta de terroristas, chamada Equipe Musashino, também conhecida como os Seis Dedos, que planejam destruir o Walter Park em breve e que essa será a chance deles de escapar. Enquanto isso, os colegas de Iruma aproveitam sua estadia no parque com o grupo de ópera fazendo uma sessão de fotos em uma loja de roupas administrada por um vovô baixinho e um demônio estiloso. O grupo de Kalego o faz usar produtos chiques do parque e o presenteia com muitos lanches na esperança de não ter o dever de casa dobrado. E ao fazer isso, eles encontram alguns funcionários de uma loja de jogos que os convidam para jogar o jogo de tiro. Por outro lado, o grupo de Balon corre atrás de Iruma e Romir, que vão de um brinquedo para outro, e Iruma parece estar se divertindo imensamente, além das palavras. Mas em toda essa diversão cega, ele consegue se perder e acaba em um beco do mercado negro, administrado por todo tipo de figuras sombrias. Ele tenta ligar para seus amigos virem buscá-lo, mas a bateria de seu telefone acaba morrendo, e logo demônios começam a puxá-lo para o lado, oferecendo doces de perigo estranho. Nesse momento, a garota de cabelos prateados salta e o protege do demônio sombrio, dizendo-lhe para se afastar de seu irmão mais novo, e leva Iruma para os brinquedos, contando-lhe sobre o escritório de crianças desaparecidas. Ela também o presenteia com um sorvete e o ajuda a se animar com alguns brinquedos, e Iruma descobre que ela ama animais, mas não pode tocá-los porque eles ficam com medo dela. Ele lhe ensina um truque que aprendeu com Balan e a ajuda a fazer amizade com os animais, e isso a faz sorrir de forma muito brilhante. Nesse momento, ela olha para a roda gigante e diz que eles seriam capazes de procurar no parque de forma mais eficiente, e o leva para o topo do brinquedo. Lá, Iruma agradece por tê-lo ajudado e diz que realmente gostou muito de passar o tempo brincando com ela. Nesse instante, Iruma avista seus amigos e desce para encontrá-los. A moça de cabelos prateados se despede silenciosamente e desaparece em um dos becos escuros atrás deles, e descobrimos que ela se chama Shida, e também faz parte da equipe do parque que trabalha nos bastidores para ajudar as pessoas a aproveitarem seu tempo ali. Depois que ela se vai, Iruma acaba brincando com algumas crianças no parque como punição de Romir por ter se perdido. E lá, as crianças brincam de faz de conta e agem como os Seis Dedos, e Alice explica que eles são um grupo de terroristas que acreditam em retornar aos velhos costumes da barbárie. Enquanto todos brincam, Agares fica cansado e diz que já teve o suficiente. Mas Romir se aproxima dele e diz que é tudo porque ele está usando uma máscara estúpida e atira, revelando seus olhos angelicais absolutamente imaculados. Sua aura ofuscante faz Romir surtar e ele o cobre e o leva para uma sala silenciosa para fazê-lo dormir, para que não roube os holofotes dele. Enquanto isso, vemos Shida e outros 5 membros da equipe do parque se reunirem e revelarem sua verdadeira identidade como os Seis Dedos, enquanto eles soltam uma série de feras realmente poderosas no Walter Park, incluindo um dragão para destruir o parque e resgatar seu alvo, Kiryu, da prisão subterrânea. Por outro lado, Iruma e os outros entram na sala silenciosa onde Romir levou Agares e começam a olhar em volta. Agares fica irritado e cai de sua nuvem, mas percebe que o chão está quente por algum motivo. Ele expande sua habilidade e descobre que há 3 pontos no parque onde o solo está realmente quente. E nesse exato momento, ele percebe os 3 ovos mágicos chocando e invocando as 3 feras mágicas que os Seis Dedos soltaram.
Ele usa sua habilidade para mudar o chão e protege a todos de serem esmagados por escombros voadores e olha para cima, junto com Iruma, para ver o enorme dragão Carme devastando o parque. O grupo de Opera enfrenta o Rato Pantera, enquanto a equipe de Kalego encontra o monstro azul da montanha. Todos correm em direção a Kalego, mas ele diz que não está se divertindo e pode culpá-los. Eles dizem que isso não importa agora e pedem sua ajuda, e seu traseiro sádico decide dar-lhes uma lição ao vivo sobre ataques combinados. Ele lhes diz para lidarem com o monstro sozinhos e os observa de lado, sentados sob alguma sombra. Depois de ouvir isso, todos fogem do monstro, mas ele os alcança e joga uma enorme rocha neles. Parece que é o fim para eles, mas então Gap salta com sua habilidade especial de lâmina de vento e corta a rocha como o espadachim mais forte do mundo. Jazz, sendo o mais inteligente do grupo, rapidamente percebe que a lâmina de vento de Gap é o único feitiço ofensivo que eles têm e se preocupa que não conseguirão sair vivos dessa situação. Mas lembrando-se das palavras de Kalego, ele decide tentar e executa um ataque combinado com seus amigos. Lyde rouba a visão do monstro em um olho, enquanto Gabe salta com sua lâmina de vento. Kane distrai o monstro com seu feitiço de amizade, que o permite falar e entender todas as línguas, incluindo a dos monstros, enquanto Jazz apoia Got com um feitiço de bola de fogo de baixo nível. O ataque não faz absolutamente nada ao monstro, a não ser deixá-lo ainda mais furioso com eles, e ele começa a persegui-los com ainda mais intensidade. Eles tentam pedir ajuda a Kalego mais uma vez, mas ele lhes dá alguns conselhos abstratos e os abandona ao seu destino amaldiçoado. Enquanto isso, os Seis Dedos invadem a prisão subterrânea e derrotam o vice-carcereiro conhecido como Triton, o apertador de mãos, infame por seu aperto quebra-pescoços. De volta à superfície, Lid, Cayman, Golpe pedem ajuda a Jazz, como seu irmão mais velho, porque ele é um Hunker Gimel. E descobrimos que, sendo o irmão mais novo em sua família e sofrendo bullying de seus mais velhos, Jazz sempre quis ter irmãos mais novos e protegê-los. E eles o chamarem de irmãozão, o faz dizer sim instantaneamente. Ele então começa a pensar em maneiras de tirá-los dessa situação, e é quando Kalego lembra do pequeno apito em seu pescoço e pergunta se isso não seria suficiente para ajudá-los. Por outro lado, vemos Iruma observando a equipe do parque ajudando as pessoas a saírem em segurança, mas ignorando crianças em perigo que eles pensam já estarem perdidas. Essa falta de empatia o deixa realmente furioso, e ele diz que está com raiva disso. Ele também descobre que esses monstros são criaturas invocadas, e que isso deve ser um ataque planejado graças à opinião de Balon. Ele decide ajudar as crianças ele mesmo e corre em direção a elas, desviando de todos os escombros que caem usando seu ultra instinto. Enquanto ele está ocupado resgatando-os, Sabro e Alice decidem intervir e lutar contra o dragão, enquanto Agares e Balon Sensei, ajudados por Iruma, evacuam as crianças presas. Balon se preocupa com os alunos, mas quando ele olha para Sabro e Alice dominando o monstro de nível desastre de forma divertida enquanto discutem um com o outro, ele se sente feliz pelo futuro da Demon Kind e dos Babels. Por outro lado, Opera luta contra o monstro Rato Pantera e diz a Mary para evacuar as outras garotas. Depois disso, Opera começa a lutar contra o monstro, mas a Mary logo se junta a eles e oferece sua ajuda como presidente do conselho estudantil e a sexta colocada, Vav Demon. Enquanto isso, Carla consegue ser pega pelo monstro ao tentar ajudá-los de suas maneiras bobas, em vez de evacuar a Zona Babel. Por outro lado, Jazz segue com seu plano e faz seus amigos o levarem perto da orelha do monstro, e então assopra o apito mágico bem na cabeça dele, nocauteando-o. Todos começam a comemorar a vitória, mas o monstro de repente se levanta e os soca. Parece que é o fim para eles, mas Kaligov salta e para o ataque do monstro com uma mão e então o derrota usando sua habilidade de raio, Cerberus. No centro de evacuação, Karori decide animar a todos como Kuromo, e de volta à parte do parque de ópera, vemos a Meri usar sua habilidade especial de linhagem, Romanista, que a permite quebrar todos os seus limites e ser capaz de fazer qualquer coisa desde que não seja intimidada. É uma faca de dois gumes que faz suas crenças se tornarem realidade, e pensar que pode derrotar o inimigo lhe concede força suficiente para isso. Ela finalmente consegue derrotar o monstro e impressiona Opera o suficiente para que lhes ofereçam um futuro emprego na casa de Sullivan como aprendiz deles. A princípio, a Mary recusa, mas quando percebe que isso significa que viverá com Iruma, ela diz que quer que Opera mantenha a oferta em aberto para o futuro. Por outro lado, Alice e Sabro são atingidos pelo ataque do dragão devido à sua imprudência. Sabro protege Alice e diz que fez isso para ser legal, porque é o que o futuro Rei Demônio faria. Ambos se tornam amigos e se ajudam até ficarem sem energia mágica, e então Balon decide intervir e invoca seu dragão de madeira infundido com sua quantidade insana de energia mágica, como Hashirama de Naruto. Ele então morde o dragão, o domina completamente e vence a luta com facilidade. Com isso, todos pensam que a batalha acabou, mas os outros monstros de repente se voltam para Mana e se fundem com o dragão para criar um monstro híbrido. O monstro atira um raio de energia neles, mas Opera e a Mary intervêm bem a tempo de proteger a todos, e Balham pede a Opera para ajudá-lo como nos velhos tempos. Opera diz que eles podem precisar de seu terceiro lacaio também e invoca Caligo usando o selo de Iruma. E todos eles instantaneamente derrotam o monstro com suas habilidades primárias.
Depois disso, em vez de entrar em loop como em um videogame, o monstro decide fazer um Perfect Cell neles, coletando toda a sua energia para liberar uma explosão final de energia, explodindo todos eles. Ele se vira para o centro de evacuação para levar o máximo de demônios consigo, mas então Romari chega ao local e usa sua habilidade de carisma para fazer o monstro encará-lo. O monstro libera uma explosão massiva, mas Iruma salta bem na frente dele e decide absorver o ataque usando seu anel. Alucard aconselha Iruma sobre como empoderá-lo para que ele possa absorver toda essa energia de uma vez e o faz lançar um feitiço bobo que suga a energia do monstro e o deixa como todos vocês se sentem depois de uma longa sessão com suas meias. Depois disso, todos vão para o hotel Walter Parks e lá conhecemos o pai de Rumira, assim como Sullivan chega à cena para ver se Iruma estava bem. Todos decidem passar os próximos dias lá com o pai de Rumie e Sullivan, tornando público que Iruma é um herói que salvou a todos no Walter Park. Por outro lado, vemos Kiryu saindo da prisão com os 6 dedos se curvando diante dele. Eles entregam uma mensagem de Ball, que lhe diz para voltar imediatamente. Kiryu também apaga as memórias de seus companheiros de cela, enquanto se deleita em ver seus rostos em desespero ao perceberem que não sairão de lá como Kiryu. Ele também descobre que Iruma foi quem arruinou o plano deles de destruir o parque, e pensa que deve ser o destino para eles serem rivais eternos. Por outro lado, vemos Iruma sendo celebrado por todos no parque como seu salvador, e a notícia atraindo muitos repórteres e atenção para ele. Mais tarde naquela noite, ele sai para tomar um ar de todo o barulho, e a Meri decide segui-lo também. Ela pensa na cena romântica que viu no mangá que tem, e pede a Iruma para sair com ela algum dia, apenas os dois. Logo, Alice e Carla se juntam a eles também, e Iruma aceita o pedido dela, e isso a faz desmaiar de timidez. Na manhã seguinte, todos decidem partir, mas Iruma sofre com a fama e o sucesso, e se pergunta para onde podem ir para evitar os repórteres. É quando Carla decide convidá-los para sua casa. Com isso, Alice e Iruma decidem ficar na casa de Carla e conhecer sua família louca, mas amorosa. Eles aproveitam a estadia lá enquanto experimentam seus modos selvagens na floresta misteriosa e nas montanhas e também a envergonham ao folhear seu álbum de fotos, incluindo suas fotos de bebê. Alguns dias depois, o pai de Ameri vem à casa e diz a Iruma que ele deve retornar imediatamente à sua casa, conforme solicitado por Sullivan, já que a patrulha de fronteira impediu os repórteres de se aproximarem de sua casa. Ao mesmo tempo, vemos a Mary planejando um encontro completo com Iruma, e o convida para um encontro no aquário e na piscina. Ambos passam um dia juntos e a Mary tenta recriar várias cenas do mangá de romance que lê, mas todas as suas tentativas falham, pois ela percebe que é mais alta que Iruma, e é simplesmente muito forte para ser fofa, mesmo que tente ser. Mas no final do dia, ela se machuca um pouco ao salvar Iruma de uma besta aquática, e Iruma pergunta se ela consegue andar. Sentindo-se triste por suas abordagens românticas falhas, ela faz beicinho e pergunta se ele a carregaria se ela dissesse que não consegue, e para sua surpresa, Iruma diz sim e usa um feitiço mágico para torná-la mais leve e a carrega no estilo princesa. Isso a deixa muito feliz, e acaba sendo um encontro bem sucedido para eles. Depois disso, Iruma passa a maior parte de suas férias de verão fazendo o dever de casa em dobro que todos na turma receberam graças a Caligo ser um sádico. Sullivan diz que todos venceram a competição de quem se divertiu mais no parque, e faz Caligo os presentear com uma refeição chique. Caligo concorda, mas diz que isso significa que todos falharam ao mesmo tempo, e dobra o dever de casa deles. Depois que Iruma termina o dever de casa, Sullivan decide levá-lo para fazer compras, e ambos aproveitam o dia juntos, comprando roupas, livros e coisas para o último período antes de serem promovidos ao segundo ano. Enquanto caminhava com Sullivan, Iruma ouve alguns demônios falando sobre Sullivan não se tornar o rei demônio por algum motivo, e isso faz Iruma perguntar a Sullivan sobre o que é preciso para se tornar um rei demônio, e por que ele não se tornou um. Isso deixa Sullivan realmente surpreso. A princípio, isso o faz recordar a época antes do último rei demônio, Drácula, desaparecer de repente. Ele costumava atuar como seu braço direito e supervisionava o mundo demoníaco com ele. Ele diz a Iruma que o rei demônio é quem governa todo o submundo. Ele é quem faz as leis e costumes do submundo. E assim, o submundo se torna a representação de que tipo de pessoa o rei demônio é. Ele então pede a Iruma para olhar ao redor e dizer que tipo de pessoa Durkula era, segundo ele. Iruma diz que ele deve ser um grande governante, pois todos lá parecem felizes. Sullivan concorda e diz que ainda não tem certeza se conseguiria fazer jus a esse título, e é por isso que ele não assumiu o papel. Ele então diz que ainda estaria interessado em ver Iruma se tornar o rei demônio, e que tipo de submundo ele criaria, e isso faz Iruma também se perguntar sobre a questão. Com isso, eles encerram o dia e voltam para casa até que Iruma acorda no dia seguinte e vai para a escola com Alice e Carla para um novo período. Mas quando chegam à sua turma, Caligo faz um anúncio especial para os alunos do Royal One de que todos eles devem se tornar Dalith antes de avançar para o segundo ano, já que este é o requisito para aqueles que estudam no Royal One, ou então a turma seria tirada deles, e isso os deixa todos realmente surpresos e preocupados.
Para tornar isso possível, eles agrupam todos os alunos do Royal One em pares e então designam professores especiais para cada um deles para extrair o máximo de seu potencial. Alice e Sabro ficam com Balon como líder, Carla e Elizabeth ficam com a Senhorita Ren como professora, Furfur leva Elozer e Jess sob sua pele inexistente, Agares e Gap ficam com Vapor, enquanto Caim e Kurori ficam com o Senhor. Hat como tutor. No final, Lid e Iruma sobram, e eles se perguntam quem vai cuidar deles enquanto olham para Caligo, mas ele lhes diz que o tutor especial deles seria o novato de cabelo verde, Robin. Com isso, todas as suas aulas começam e eles visam competir por aumentos de rank no próximo Festival da Colheita, que é como os exames Schumann do mundo demoníaco, mas como uma atividade extracurricular. Eventualmente, Lai e Iruma conhecem a parente de Robin chamada Batiko, que é conhecida por sua arquearia e precisão durante a última guerra demoníaca. Ela diz que só veio porque Lord Sullivan pediu e passa a fazer dos dois seus lacaios em vez de treiná-los. Logo, Lai decide sair e vai treinar com Robin, que decide aumentar sua resiliência fazendo-o jogar videogames a noite toda e não o deixando vencer ou dormir nenhuma vez. Por outro lado, Iruma continua a atuar como empregada e serva de Baetiko, e faz de tudo, desde servir seu chá até lavar suas roupas. Uma semana depois, todos se reúnem para contar uns aos outros como o treinamento foi difícil e como estavam superando-o. Isso motiva Iruma, e ele decide treinar sem reclamar também. Por outro lado, Sullivan perguntou a Batiko como o treinamento estava progredindo, e ela se lembra que isso era uma coisa, e decide levar Iruma a sério. Ela então o leva para o novo aparato mágico Battler e diz que este é o lugar que pode forjar a arma especial de Iruma, e age como se fosse um lugar misterioso, mas Iruma lhe diz que ele faz parte do Battler, e isso arruína completamente sua atuação. Depois disso, eles entram para encontrar o simp da presidente, Chanel, que conseguiu encher o lugar com todo tipo de tecnologia aleatória. Baetiko diz a Iruma para encontrar um núcleo para seu arco, e o instrui a trabalhar na visualização de seus objetivos para formar um arco que sirva a ele e somente a ele. Iruma finalmente consegue fazer isso, graças às palavras inspiradoras de Ellie, e conjura um arco incrível digno do Rei Demônio. Com isso, o treinamento deles continua pelas próximas 2 semanas e finalmente chega o dia do Festival da Colheita, e vemos a turma dos desajustados entrar como um bando de protagonistas de anime incríveis, após um salto temporal de 2 anos. Exaustos do treinamento e com seus novos uniformes, todos participam do festival e decidem trabalhar em pares, como foram treinados. Iruma se junta a Lid, que agora aprendeu o verdadeiro significado de ser resiliente e treinou seus sentidos para ser mais observador e rápido em seus movimentos. O festival compreende uma caçada florestal em larga escala com duração de 4 dias, onde os participantes devem entrar na floresta por uma das 4 rotas e não podem sair da floresta antes do término do festival. Eles ganharão pontos com base em diferentes frutas, vegetais e presas que caçarem. Negociar e roubar também é permitido, mas lutar entre si não. A colheita pode ser entregue em pontos de coleta especiais na floresta que estão localizados a distâncias específicas uns dos outros. Quanto maior e mais forte a presa, mais pontos você ganha por ela, com um boato sobre uma folha lendária circulando com um valor de mais de 100 mil pontos sozinha. Alice e Sabra decidem ir atrás disso enquanto caçam os monstros da classe chefe, mas então eles são emboscados por um casal de alunos mais velhos chamados Irmãos Douradora, que estavam segurando suas promoções. Por outro lado, vemos Kurori e Kami fazendo os monstros da floresta trazerem frutas e vegetais para eles enquanto os governam, usando suas habilidades de domesticação altamente treinadas, aprendidas com o Sr. Hat, que os trancou em jaulas com um monte de animais selvagens e os fez viver entre eles todo esse tempo. Elozer e Jess enganam um monte de alunos e os convencem a lhes dar todos os seus pontos enquanto aprendem os caminhos sombrios da sobrevivência no submundo, graças a Furfur. Iruma e Lai decidem jogar de forma inteligente, e Iruma decide entrar em seu modo Bear Grylls, enquanto age com seu T e PT de ser pobre, e ter que trabalhar a cada minuto em sua vida antiga para a sobrevivência básica. Ele se concentra em coletar frutas e vegetais para suas refeições, já que passariam os próximos 4 dias lá também, em vez de trocá-los por pontos. Lai, sendo cético, decide guardar alguns pontos consigo ainda, mas então eles são emboscados por Carla e Elisabetta, que estavam aprimorando seus encantos femininos. Elisabetta consegue arrancar todos os pontos de Lai enquanto Carla cansa Iruma, usando sua nova habilidade de mundo dos sonhos e o fazendo brincar com ela por um longo tempo. Depois disso, ela se junta a Elisabetta e elas saem com 5.400 pontos. Com o primeiro dia chegando ao fim, os alunos começam a ter problemas devido às suas más habilidades de gerenciamento de ração e até se machucam com alguns monstros. Robin e alguns outros professores ficam de olho para salvá-los e curá-los, enquanto o Colego fica de prontidão para salvar novatos estúpidos como Robin, que lhe causou problemas ao tentar salvar alunos. Ao mesmo tempo, vemos um grupo de garotas fugindo de um monstro grande enquanto encontram uma mansão enorme no meio da floresta e se escondem nela. Lá elas encontram Agaris sem sua máscara e ficam hipnotizadas por sua aparência elegante enquanto ele pergunta quem elas eram, sentindo-se irritado. Todas olham para seu rosto bonito e começam a fangirlar por ele como se fosse Adonis. Mas então Gap entra com algumas presas recém-abatidas e as acalma. Agiras tenta expulsar as garotas, mas Gap lhe diz que não podem fazer isso, pois há monstros selvagens lá fora.
Assim, mais e mais pessoas encontram o castelo e começam a viver nele, para grande aborrecimento de Aguiras, mas ele consegue aprender a apreciá-los também com o tempo. Por outro lado, vemos todos os professores se reunindo para um chá enquanto observam seus alunos, e eles entram em uma discussão sobre quem tem os melhores alunos. Também descobrimos que a equipe de Caroli e Caim coletou mais de 14 mil pontos, e que Balan venceu o Festival da Colheita em sua época com 55 mil pontos, e ele fez isso sem prejudicar nenhuma planta ou animal. Carla e Elisabetta estão com cerca de 9.500 pontos. Aguirre e Gap têm um pouco mais de 8 mil pontos, enquanto a equipe de Loser e Jess tem quase 13 mil pontos combinados. Por outro lado, a equipe de Iruma e Lid está com 0 pontos, fazendo todos os professores perderem a esperança neles. Mas Sullivan e Batico torcem por ele e se juntam à discussão também. Com isso, o primeiro dia do Festival da Colheita chega ao fim, e todos vão dormir, mas vemos 2 pares ainda lutando a esta hora, incluindo Alice e Sabro, que estão competindo por pontos contra os irmãos Dorodoro por um monstro da classe chefe. Parece haver um mal-entendido onde os irmãos Dorodoro pensam que Alice e Sabro foram treinados por Furfur. Eles lhes oferecem um monte de pontos e dizem que os derrotarão para provar seu valor ao seu sensei, que de repente os deixou no acampamento militar e veio para Bubbles. Alice e Sabro pensam que eles estão falando sobre Balon, e todo esse mal-entendido dá origem a uma rivalidade estranha entre eles. Durante a batalha, os irmãos usam sua habilidade especial de linhagem que eleva as emoções de seu alvo, e os faz tomar decisões estúpidas. Eles usam essa habilidade em ambos, assim como no monstro que estão lutando, e o faz enlouquecer contra Alice e Sabro. As coisas parecem ruins para eles, mas então Alice decide entrar no modo Chopper, completo, e entra em sua transformação de ciclo maligno. Ele revela que durante o treinamento, Balon os apresentou a um par de drogas, que faz um demônio entrar em seu ciclo maligno e sair dele. Usando isso, pode-se obter um aumento de poder e uma vantagem, e superar o desafio à frente, mas também é difícil para a mente e o corpo do usuário. E é por isso que ele os treinou para ter uma mente e um corpo fortes. Depois de entrar em seu ciclo maligno, Alice passa a obliterar o monstro sozinho, e então caminha em direção aos irmãos para lhes dar uma lição. Mas Sabro intervém e o chama de volta à razão, usando o nome de Iruma. Depois disso, ambos começam a discutir como de costume, mas essa demonstração de poder surpreende os irmãos Dorodoro, e eles decidem aceitar sua derrota. Alice e Sabro dizem que não vão lutar contra eles, pois isso é contra as regras do festival, mas estão felizes em competir ao lado deles, e todos decidem seguir em frente juntos. Por outro lado, vemos Iruma percebendo que conseguiu garantir um total de 0 pontos em seu primeiro dia de festival, e isso o deixa preocupado, pois ele também quer vencer o festival. Lid chega com alguma esperança e lhe fala sobre a folha lendária e como ela vale 100 mil pontos, o que pode ajudá-los a garantir o primeiro lugar com certeza. Com este novo objetivo estabelecido, eles decidem encontrar Caim para pedir que ele use sua habilidade de falar com os animais da floresta para obter informações sobre esta folha lendária e onde encontrá-la. Eles eventualmente os encontram e se tornam escravos de Kurori, mas conseguem fechar um acordo onde eles têm que fazer um show de dança Demi-Ridal para eles, vestindo-se como machos beta em troca da informação. A princípio, ambos são contra, mas decidem ceder pela informação e obtêm um poema dos animais da floresta que sugere a localização da semente e do vaso especial necessário para fazer a folha lendária florescer. Ao mesmo tempo, vemos a Mary e o Conselho Estudantil ajudando na missão de resgate para estudantes feridos quando eles se deparam com uma enorme multidão de alunos nos campos de desistência que estão fazendo aposta sobre quem vencerá o festival e obterá o título de Jovem Rei. Lá, eles também notam Aloser e Jess comendo macarrão e se perguntam o que eles estavam fazendo ali. Eles perguntam a ele sobre isso, e Jess revela que depois de coletar 13 mil pontos de uma área, eles decidiram dividir seus pontos e ir encontrar novos alvos em outra área. Enquanto caminhavam pela floresta, eles encontraram múltiplos clones do irmão de Jess que o intimidava desde a infância, e Jess o atacou instintivamente para se vingar. Foi então que a ilusão se desfez, e eles descobriram que era na verdade outro aluno do primeiro ano de uma classe diferente chamado Erebus, e ele parecia estar visando especificamente os membros da classe dos desajustados durante o festival. Atacar outro participante durante este festival significava desistir, e foi assim que Jess foi eliminado. Por outro lado, vemos Iruma seguindo as instruções que recebeu graças a Kurori, e encontra a masmorra com a semente para a folha lendária. Dentro da masmorra, ele encontra o estudante fedorento do primeiro ano, Nafra, que está sozinho por não tomar banho há um mês como as Mongold. Lid diz a Iruma para ignorá-lo e seguir em frente, pois ele é um inimigo enquanto estiverem participando do festival. Mas Iruma, sendo Iruma, decide libertar Nafra de suas amarras e continua caminhando pela masmorra com ele. Eles eventualmente encontram a semente lendária protegida por um espírito divino chamado Tot. Tot pede para que o impressionem, e Iruma decide contar a ele a história do mangá de romance que ele lê para a Mary. Nafra o ajuda também, e eles conseguem pegar a semente do guardião. Tot também dá a Aruma seu número de celular para que ele possa contar o resto da história mais tarde. Com isso, eles começam a sair, mas então Ocho e Yorobas atacam Aruma com suas ilusões, e o fazem despencar de um penhasco.
Nafra tenta lutar contra eles, mas eles simplesmente o ignoram e partem, enquanto Iruma consegue sobreviver, mas machuca o pé. Lá embaixo, ele continua a lutar contra a ilusão que Aerobus infundiu no monstro-aranha. Mas Iruma diz que protegerá sua vida e seu segredo como humano neste mundo, pois ele preza muito por essa nova vida e ataca o monstro com sua flecha e o derrota. Bem nesse instante, Nafra desce voando e pergunta por que ele não voa de volta. Aruma explica que não consegue voar por causa de suas asas pequenas, então Nafra o ajuda com uma planta especial que cresce absurdamente rápido quando você a rega, como o pé de feijão mágico. Iruma segura Nafra e faz a planta crescer de forma absurda, rápida e enorme usando um pouco de seu sangue humano, e eles conseguem sair de lá com a semente. Enquanto isso, Lid consegue encontrar o vaso especial necessário para cultivar a folha lendária usando sua metade da informação e espera por Iruma, mas então os professores decidem dar uma apimentada nas coisas ao anunciar que Lid e Iruma conseguiram os componentes para a folha lendária e que o vaso por si só vale 20.000 pontos. Isso transforma Lid em um alvo prioritário para todos, e ele tem seu vaso furtado por Elisabetta. Mas revela-se ser Orobas, utilizando o Jutsu sexy do Naruto. Depois disso, Orobas entrega o vaso por pontos e assegura sua posição como o primeiro da classe. Por outro lado, Iruma se encontra com Lid, que lhe conta sobre Elisabetta ter furtado o vaso dele. Eles decidem ir falar com ela e descobrir se podem reaver o vaso de alguma maneira. Eli usa sua concentração absurda e sua capacidade de sentir magia para localizar onde as garotas estavam. Ao mesmo tempo, vemos que Elisabetta e Carla estão com Karori, que está planejando atacar o castelo de Agera, para subtrair todos os pontos das pessoas que estão lá dentro. Ela lidera seu exército de monstros para declarar guerra contra eles enquanto Elisabetta e Carla têm a missão de distrair os guardas para garantir sua vitória. No instante em que a guerra se inicia, Iruma e Lid chegam ao local e se encontram com elas e perguntam a Elisabetta sobre o vaso. Ela lhes diz que nunca mais encontrou Lid após o primeiro contato, e bem nesse momento Nafra tenta lhes revelar algo. Graças à habilidade especial de Kami, ele traduz as ações de Nafra em palavras e explica que foi Orobas quem os atacou e estava tendo como alvo os membros da classe dos desajustados. Com essa informação, Lid usou sua capacidade de concentração para encontrar onde Carla e Orobus estavam. Ou ele lhes diz que Orobus estava prestes a atacar Carla, que estava saltitando pela floresta. Karori lhes empresta suas montarias mais rápidas e eles disparam em direção a Carla para salvá-la bem a tempo. Por outro lado, Orobas projeta sua magia de ilusão sobre um monstro planta e o faz parecer Iruma, e causa a Carla um certo dano emocional antes de atacá-la com um monstro, mas Iruma atinge o monstro e o derruba bem a tempo e a salva. Isso deixa Orobas completamente furioso, e ele decide atacar Carla pessoalmente, mas Alice chega bem a tempo para dar uma surra nele com um soco flamejante vindo por trás. Isso o força a desistir do festival, o que deixa Orobas feliz, mas Alice se aproxima dele e o surra sem dó, dizendo que o encontrará e garantirá que sua alma implore para ser reduzida a nada antes de voltar para a tenda dos desistentes. Após se despedirem, Alice, Iruma, Lid e Carla se viram para perceber que Orobas sumiu, e vemos Ocho o ajudando a sair de lá. Osho então mostra a Orobas uma porção de ingredientes de alto nível e os dá a ele para que possa vencer o festival, e então apaga suas próprias memórias. Por outro lado, o tempo parece estar acabando, pois Iruma passou muito tempo na masmorra, e a situação começa a ficar complicada para eles. Bem nesse momento, um dos professores se aproxima deles e eles se questionam se cometeram algum erro, mas descobre-se que é Alozer, que estava se passando pelo professor no centro de coleta de pontos, e ele enganou Orobas para que lhe desse o vaso. Ele então o entrega a Iruma gratuitamente e afirma que deseja que ele vença, e parte com 12.800 pontos para sua própria conta. Ficamos sabendo também que Samuro conquistou 45.500 pontos, os irmãos Dororo fizeram 37.100 pontos cada, Karori recusou-se a trocar os animais por pontos e garantiu 36.800 pontos para si mesma, enquanto Cain fez 22.500 pontos, Elisabetta fez 700 pontos. Um gato da guarnição conseguiu segurar as forças de Karori, e todos dentro do castelo cederam seus pontos a eles, e ambos obtiveram 32.300 pontos cada, enquanto Alice e Jazz desistiram com 0 pontos. Com o tempo se esgotando para a semente lendária e o vaso em suas mãos, Aruma, Carla e Lid começam a se empenhar para fazer a semente florescer. Eles se lembram dos ensinamentos de seu professor Denbodni, e usam a magia de florescimento na semente. Mas isso exige muita magia, e também bastante imaginação deles. Com sua magia se esvaindo no anel, Iruma sente-se completamente impotente, mas então eles se lembram que Carla absorveu uma grande quantidade de magia dele no primeiro encontro graças ao seu bolso mágico, e ela o recarrega e o entrega a eles. Devido a todos esses esforços, eles conseguem fazer a folha lendária florescer, que acaba sendo uma flor-balão de aspecto um tanto bobo. Carla diz que não quer nenhum ponto da flor, pois pertence a eles, e renuncia a quaisquer direitos sobre os pontos dela. Com isso, o Festival da Colheita chega ao seu final, e todos se juntam para a divulgação dos resultados. Todos esperam que Iruma e Lai vençam, mas Orobas surge em primeiro lugar com 58.000 pontos. Isso choca a todos, mas todos sentem um certo desconforto com a situação, incluindo Orobas, e não parece se lembrar como conseguiu todas aquelas frutas e que obter este primeiro lugar parecia excessivamente artificial para ele.
Bem nesse momento, Jazz aparece com sua mente brilhante e diz que eles deveriam fazer o recálculo dos pontos, pois a folha lendária valia 100 mil pontos, e o vaso em si valia 20 mil pontos. O que significa que Iruma e Lid deveriam obter 60 mil pontos cada, em vez de 50 mil pontos. Isso os coloca em primeiro lugar e todos se regozijam com a vitória, incluindo Orobus, que reconhece seus esforços e se desculpa por seu comportamento inadequado, motivado por ciúmes, já que ele sempre ficava em segundo lugar em todos os exames graças ao Alozer, aquele espertalhão. Com isso, Iruma e Lid são nomeados os Jovens Reis, e a folha lendária se pronuncia e os recompensa, transformando todas as árvores ao redor em cerejeiras em flor. Com isso, os vencedores ganham novas classificações e Iruma e Lid avançam para Dolph, com muitos dos desajustados subindo para Gimel. Mais tarde naquela noite, Sullivan pergunta a Arobas sobre seu companheiro, e graças a todas as suas pesquisas, ele consegue encontrar Ocho, e diz a Robin para enviar uma mensagem disparando uma flecha que o atravessa, mas mantendo-o vivo intencionalmente. Ele diz que não permitirá que ninguém jamais interfira com os alunos de Babel, e Ocho tem que arrastar seu traseiro sangrando até Bael para fazer um relatório. Lá, descobrimos que Ocho é um dos subordinados de Ball, que busca obter informações sobre Iruma para chantagear Sullivan de alguma maneira, e graças ao seu microfone oculto que ele havia colocado em Iruma no início do festival, eles descobriram que ele era realmente humano. Kiryu também fica sabendo disso, e ele decide devorar Iruma ao lado de Ball. Após o festival da colheita, Iruma decide ir ver um grupo de seus amigos e inicia sua jornada fazendo uma visita a Lid. Na casa dele, eles jogam muitos videogames e conhecem sua irmã mais velha, de nome Shaki, que é solteira e está sempre em busca de um namorado. Ela tenta flertar com Iruma também, mas Lid a enrola num cobertor como um burrito e diz pra ela ficar longe. Depois disso, Iruma segue com seus estudos normalmente, e durante uma de suas sessões de leitura de mangá ao lado de Ameri, ela menciona como quer tentar assar, como no mangá, mas não pode porque está impedida de entrar em sua cozinha. Iruma decide convidá-la para sua casa para que possam assar juntos, e ambos têm um encontro em casa onde Opera os ajuda a assar alguns biscoitos, porque ambos são terríveis na arte de cozinhar. Sullivan parece estar ausente neste dia, a negócios, e fica realmente triste quando mais tarde descobre que Iruma fez biscoitos, e ele perdeu a oportunidade de presenciar aquilo. Depois disso, ele liga para Batiko e a presenteia com uma porção de doces por ajudar Iruma com seu treinamento, e então pede a ela para relatar a ele sobre os eventos que ocorrem no submundo. Depois que ela faz seu relatório, Sullivan revela a ela que Iruma é na verdade um humano, e ele quer que ela continue a dar suporte a ele com seus métodos de treinamento. Ele também pergunta se ela quer que ele apague suas memórias sobre isso se ela se sentir desconfortável em ter conhecimento desse fato, mas ela diz que não se importa e demonstra que não possui preconceito. Bem nesse momento, Clara aparece com um convite de Alice para a casa de Iruma, e os dois seguem para a casa dele. Eles passam o resto do dia jogando, cozinhando e aproveitando todo tipo de coisas na casa de Alice, mas Iruma sente-se dividido por manter um segredo de seus dois melhores amigos. Enquanto caminhava pela casa, ele encontra a mãe de Alice, que o abraça e diz o quanto está feliz em finalmente conhecê-lo, já que ele é tudo o que seu filho comenta atualmente. Iruma conta a ela sobre como está guardando um segredo de seus amigos e não deseja, e ela lhe dá alguns sábios conselhos e diz que não tem problema em manter segredos, mas se ele sentir que pode confiar neles com isso, então não deve permitir que isso o sobrecarregue sozinho. Com isso, Iruma decide ir conversar com eles, e ao invés de revelar que é um humano, ele lhes diz que queria muito agradecê-los por terem estado ao seu lado e por tê-lo ajudado durante o festival, e que ele os ama verdadeiramente e se sente abençoado por tê-los como amigos. Isso os deixa ambos extremamente felizes também, e eles saltam sobre ele com grande alegria. Na manhã seguinte, todos voltam para a escola, e a classe dos desajustados decide se empenhar para que os demais membros da classe também se tornem Dalif. Eles se reúnem, e Iruma diz que parece que está faltando alguém, e é quando Caligo aponta para Soi, o 13º membro da classe, e descobrimos que ele esteve presente na classe desde o primeiro dia. Mas todos de alguma forma conseguiram simplesmente se esquecer dele por todo esse tempo. Retroceda e tente encontrá-lo em alguns dos eventos mais antigos do vídeo, e aproveite seu jutsu de furtividade na vida real. E é assim que as 3 primeiras temporadas de Welcome to Iruma-kun chegam ao seu final.